No ar. Boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um ANE em Roda e em Rede. Também um ANE Ciranda, um ANE diferente desde a sexta passada, com a presença que nos orgulha muito dos colegas da educação, aqui de uma cidade vizinha, né, a Matinhos, da UFPR Litoral, que é Almirante Tamandaré. Então, estou falando de Matinhos, litoral do Paraná. Estamos com o colega Valdo, que fala de Curitiba, e toda a turma que faz a gestão, né, da educação municipal em Almirante Tamandaré. Então, situando a todos e todas que estão acompanhando pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa, que é como a gente tem denominado esse espaço. Meu nome é Francele Brizola, eu com o professor Valdo coordeno a ANE nesse momento. Queremos já de imediato dar um abraço a todo mundo da ANE que está aí. A ANE, que é uma rede que é composta aí de muitas e muitas pessoas, muitas e muitas mãos, muitos e muitos sonhos, né? E a gente vem trilhando a perspectiva, alguns dizem a utopia, nós falamos dos caminhos para uma nova educação, uma educação mais humanizada, que rompa aí com esses padrões que a gente já sabe que estão superados e a gente só tem que colocar todo o nosso amor, toda a nossa coragem, todo o nosso coração para fazer diferente. Então, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente conta de novo com parte da equipe que já esteve conosco na semana passada. Só relembrando a todos que nos ouvem, a gente está publicamente com a quarta roda, ANE em Roda e em Rede, que é feito especialmente para esse momento do distanciamento social. E nós tivemos um primeiro episódio que pode ser acessado, assim como os outros, todos ficam no nosso canal da ANE. Relembrando, então, em junho, um olhar muito especial da educação em tempos de pandemia por mães e mães educadoras. No segundo programa, nós tivemos este olhar da educação na pandemia por estudantes, desde a educação fundamental mais inicial até o médio. Depois nós tivemos a participação já de uma gestão pública, né, de uma secretaria municipal, da sua equipe, ampliando o foco apenas dos processos mais individuais e processos escolares que até então a gente tinha observado. E essa turma super bacana, que já está organizando o Almirante Tamandaré para a gente fazer um acampamento enorme quando terminar a pandemia, e tomar café, e todas as promessas que estão gravadas da live passada, está aqui conosco de novo hoje para ampliar um pouco a nossa discussão, aprofundar o tema de como é possível se organizar nessa época em que a gente não tem as escolas abertas, em que nós temos que nos reinventar no modelo de, entre aspas, fazer aula, né, estar na escola. E é por isso que hoje eles estão aqui. Eles foram bastante corajosos, né, a gente é muito grato, em nome da ANE, a recebê-los novamente, porque fazer o diferente, o novo, ele geralmente causa dois problemas, ou uma resistência e em seguida um susto, né? As pessoas dizem, mas será que é possível? Né? E a gente acredita que é tentando, trilhando, caminhando, né? Que a gente pode descobrir se é possível ou não. Então, tenham todos, né, uma excelente noite. Lembrando sempre que a Luciane é quem começa essa ciranda por conta de ser a nossa aneana ilustre, né? Ela é oriunda de uma das turmas, porque além de tudo a ANE, além de ser uma rede, é um curso também de especialização, embora seja muito mais do que isso. E a prova maior disso é que a Luciane continua enredada, né, com a ANE, e uma vez aneana, sempre aneane. Ela é tão aneana que ela tem até um nome, né? Luciane. Veja só que coisa importante, né, Lu? Então, fica contigo, né, o diálogo dessa noite. Não sei se o professor Valdo quer dar um oi para todo mundo aí, mas de imediato, depois dele, eu já te passo a condução para apresentar os colegas que estão contigo.
Pode seguir, Lucy. Lucy, Luciane. A Lucy hoje apresentará os outros. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não tinha reparado que o final do meu nome é Anne, né? Bacana. Boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo, né? Como está participando também dos comentários, né? Fazendo algumas perguntas e super bacana. Estou bastante expectativa também com os comentários aí do pessoal. E boa noite a todos que estão aqui com a gente nessa live também. É um prazer novamente de poder estar aqui nesse espaço, nesse movimento ANE, que é tão importante, né, para a inovação da educação, e tem um significado muito forte para mim, né, estar participando aqui, por ter sido a primeira turma da ANE lá, né, há uns 2 anos atrás ali, então, super bacana mesmo, e uma vez ANE, sempre ANE, né, é uma rede que a gente não consegue sair, né, porque tem algo em comum em nós que nos fortalece e nos mantém unidos, né, isso que é a rede da ANE. E aqui com a gente nós trouxemos umas pessoas diferentes, né? Tem o nosso secretário, José Parreira, que estava no encontro passado e está aqui conosco novamente. E tem mais 3 convidadas hoje que vieram também participar desse momento aqui, que é a nossa Marcela, coordenadora pedagógica da escola Vicente Cochane, né? A nossa maior escola aqui do nosso município, né, Marcela? A Josélia, que é a nossa gestora do SEI, né? Que é Casa do Caminho, né? Joana de Ângeles, tem um convênio, né, com a gente, né, um filantrópico, né, uma instituição filantrópica, e a Morgana é da Sociedade Civil, moradora ali da região do Tanguá, parceira da escola Clair do Rocio ali, foi estudante da escola, né, continua morando no bairro, continua agora colaborando com a educação da escola, é para a escola, isso, e ela veio aqui representar, né, os moradores, a sociedade civil, e ela vai depois contar um pouquinho para a gente também aí como que é todo esse movimento dela e também. E por incrível que pareça, estou conhecendo a Morgana hoje, tá? Hoje eu estou conhecendo a Morgana, para ver como nessa uma rede de educação aqui, uma rede que as pessoas estão se envolvendo tanto, que a gente acaba conhecendo elas nos movimentos que a gente está acontecendo aqui. Então, a Morgana conhecia por nome, e hoje estou conhecendo a Morgana pessoalmente. É um prazer conhecer a Morgana aí, tá? Então, já está apresentada a nossa equipe. Aqui é o pessoal da ANE, estamos conectando agora a vocês ao movimento ANE, o Marcelo e o João Morgana estão conectados à ANE agora, estão apresentadas e estamos agora no movimento. Agora, Ju, o José vai começar. Não sei, Lu, se já vai passando para mim. Uma boa noite a todas e todos, né, que estão acompanhando a gente aqui pela live da ANE. A gente também está transmitindo pela página da Secretaria Municipal de Educação. Então, um grande abraço a todas as educadoras, educadores, as famílias, comunidades e territórios aqui de Almirante Tamandaré. Né, se alguma criança tiver com algum adulto acompanhando, né, já mandamos aqui um boa noite especial. Que bom que está assistindo com a gente. Às vezes a gente deixa a criançada em casa fora, né? E a gente aqui hoje vai falar da educação da criançada e ouvir o que elas pensam sobre isso também para a gente contribui bastante. Então, se tem uma criança contigo aí, comenta aí nos comentários, manda uma foto, registra lá depois para a gente compartilhar. E professor Valdo, Fran, que bom que por essa oportunidade, uma boa noite, esse encontro mais uma vez, né? Uma boa noite a todos os aneanos do Brasil, tem gente hoje aí do Brasil todo acompanhando a gente por aqui. Eu começo também, né, boa noite às colegas aqui, falei colegas no geral, mas deixa eu trazer o pessoal de Almirante Tamandaré. Hoje nós 5, né, nós temos nós nos sentimos com uma extrema responsabilidade. A gente comentava um pouquinho antes até, um pouquinho que a gente estava nervoso de falar sobre isso, porque a gente vem falar de um trabalho, compartilhar um pouquinho do acúmulo do saber que a gente tem feito aqui em Almirante Tamandaré enquanto uma rede municipal, né? Normalmente, quando a gente fala de modelos de educação, de projetos, a gente escuta uma escola aqui, uma escola lá, ou uma rede. Nós estamos aqui de um sistema como um todo, de uma rede, são 56 unidades, né, numa cidade com 119 mil habitantes, que hoje aqui, em nome da sociedade civil, a Morgana vem nos representar, né, trazer também o olhar da sociedade civil para a gente aprender e pensar um pouquinho junto, né, e a gente traz a história de um acúmulo de saber de um grupo e de um território que tem um saber ancestral, inclusive, na educação. Nós aqui representamos várias linhagens de educadoras e educadores
que construíram nesses últimos anos a educação de Almirante Tamandaré, que persistiram, que olharam para o direito à educação, que têm construído no cotidiano e que nos permitiram chegar hoje aqui para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência. É um pouquinho da nossa experiência de como a gente está construindo um programa durante a pandemia, né? Quando nós tivemos uma reunião com o pessoal da Anne Caiçara, eu adoro falar da nossa Anne Litoral, que é a nossa Anne Caiçara aqui no Paraná, a gente trocou um pouquinho da experiência e a gente falou assim, poxa, gente, precisamos de mais gente olhando e a gente precisa contar para mais gente essa boniteza toda que a gente está construindo coletivamente aqui em Almirante Tamandaré. O Valda foi falar, não, vamos montar uma live na sexta-feira à noite, a gente conta para todo mundo um pouquinho da experiência de Almirante e para nós é uma grande oportunidade de falar sobre isso. E eu começo dizendo, o que nós vamos compartilhar hoje aqui é um processo que a gente está construindo ainda na nossa rede, né? Semana que vem, até a sexta da semana que vem, ele se efetiva no sentido do desenho do programa, mas são algumas reflexões que a gente tem construído enquanto cidade. Então, como que uma cidade se organiza para pensar uma outra alternativa para a educação no período de pandemia, né? Esse é o grande desafio que a gente quer compartilhar com vocês. Com certeza, nós 5 vamos esquecer alguma coisa, nós vamos deixar de fora alguma coisa, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Se a gente fosse contar os exemplos, as coisas que a gente tem na nossa cidade, tem muita coisa. Então eu quero começar dizendo que essa é uma live sem fim, essa live ela vai acabar daqui a pouquinho, nós vamos ter 1 hora e pouco de live, mas ela é uma live inacabada. Né? A gente tem muito mais coisa para contar, outras pessoas se pudessem compartilhar a experiência, mas obrigado para você que está na sexta-feira, nos 45 do segundo tempo, na canseira daquela semana, disposto a estar aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre educação. Aqui em Almirante Tamandaré, os nossos educadores, há um bom tempo, eles lutam pela qualidade e pela garantia do direito à educação para as nossas crianças aqui no nosso município. Essa é uma luta histórica. Então é muito estranho quando a gente diz assim, a partir de 2017, né, que quando a gente chega coletivamente na gestão, depois de alguns anos a gente passando por algumas coisas na nossa cidade, como a gente comentou na live da semana passada, e aqui eu vou fazer a propaganda, se você ainda não viu, acessa a página da Anne, a página da Secretaria de Educação, fizemos uma live semana passada contando um pouquinho de Almirante Tamandaré. Então se você ficar em dúvida em algo, eu te sugiro, né, chama o crush, a crush, companheira, companheiro, final de semana, não pode reunir os amigos, abre uma sala de compartilhamento no teu Facebook, assiste a live da semana passada, se não puder ver até o final, porque a gente entende, né, depois volta a assistir, essa daqui vai estar publicada. Nós contamos um pouquinho de Almirante Tamandaré. Mas mesmo você que não pôde estar com a gente, nós somos uma cidade aqui da região metropolitana, nós somos um conjunto de mais de 119 mil pessoas, que desde a época dos índios xinguis, os nossos primeiros moradores que foram expulsos, depois assassinados, estuprados, a gente começou um processo de colonização da nossa terra. Há muito tempo a gente vem tendo uma relação com a nossa terra e com as nossas nascentes. Nossa cidade é uma cidade que tem muitos rios, né? A nossa cidade tem as nascentes de 2 rios importantíssimos aqui para a capital paranaense e que depois desemboca nas águas do rio Paraná e vai encontrar o oceano e vai se encontrar com outros rios do mundo todo, né? Almirante Tamandaré também é uma cidade que, embora ao lado de Curitiba, nós ainda conseguimos no final da tarde nos encontrar enquanto vizinhos, as crianças ainda, temos várias ruas que as crianças ainda brincam, bem menos do que eram, mas a gente ainda tem isso. Nós temos uma área de campo, né, muito rica na nossa cidade, com uma diversidade de alimentação, e o nosso município alimenta vários outros municípios, e o nosso município é um dos principais fornecedores de água para as cidades do entorno, né? Não é à toa que a gente aqui está sonhando com a Anne das Nascentes. Né, Almirante Tamandaré, enquanto rede, nesse coletivo de gente, a gente está falando sobre isso. Por que eu comecei falando essa história de Almirante Tamandaré? Nós que crescemos em Almirante Tamandaré, a gente sempre se viu na mídia, ou a gente se viu nos espaços de comunicação, quando se falava de nós como algo disfuncional. Sempre que o Almirante Tamandaré saía na mídia, ou quando se falava de Almirante, era uma cidade de dormitório, onde a gente tinha vergonha, eu não sei, Morgana, como que era para você, mas a gente tinha vergonha de dizer que morava em Almirante Tamandaré. Muitos dos nossos moradores vieram do interior do estado, né, fruto do êxodo rural. Nós somos filhos e netos de agricultores, numa grande maioria na nossa cidade. Pessoas que vieram de cidades pequenas, de micro-relações, morar, né, para viver o sonho que a gente comentou semana passada da capital, se instalaram aqui e mantêm esses vínculos das suas comunidades lá do interior, ainda aqui na região metropolitana de Curitiba. Mas a gente era ensinado a não gostar da nossa cidade. Era ensinado que Almirante Tamandaré, para se dar bem, a gente tinha que ser educado e morar em Curitiba, estudar em Curitiba, conseguir emprego em Curitiba e sair de Almirante Tamandaré.
Os nossos pais sempre viviam esses movimentos na nossa cidade, e muito tempo, alguns dos educadores também, às vezes, até olhando os contextos e não conhecendo outras estratégias para intervenção, acabava incentivando a gente a isso, né? A estudar para ir embora daqui e ter sucesso. Hoje nós falamos de Almirante Tamandaré numa live da Anne para o Brasil inteiro sobre educação. E a gente se orgulha de dizer disso, dessa live de Almirante, contando uma outra história de Almirante Tamandaré, porque em 2017 nós nos reunimos enquanto educação. Nós ouvimos as causas dos coletivos, dos educadores, e começamos a fazer um novo trabalho. Lá em 2017 não era tão horizontal quanto é hoje. Ainda chegamos bem verticalizados, porque assim, quando a gente imagina que toda cidade tem uma secretaria de educação, em 2017 a nossa pergunta foi: secretaria de educação para quê? Para que nós vamos ter uma secretaria de educação nas cidades? Né? Somos os órgãos, em Almirante Tamandaré, a Secretaria de Educação é um dos maiores empregadores da cidade. Nós fornecemos o maior número de empregos é a Secretaria de Educação. Em cidades pequenas, ou em cidades do interior do estado do Paraná, do interior do Brasil, também é assim. Às vezes a prefeitura é o maior empregador dessa cidade e a educação conta com um grande grupo. E a pergunta é: por que a gente tem uma Secretaria de Educação? Qual é o foco que a gente vai ter da Secretaria de Educação? E outra, olha a cidade como a gente está. Em 2017, a gente compartilhou de vários indicadores na semana passada que nos preocupavam muito. E nos preocupava enquanto educadores, enquanto famílias, enquanto comunidades, a situação da educação da nossa cidade, porque a gente começou, nos últimos anos, a ver uma crescente das nossas crianças saírem de Almirante Tamandaré para estudar em Curitiba. Então, uma rede que tinha 12 mil alunos, do nada se torna uma rede com 6 mil alunos. A nossa rede ela esvazia. E os nossos alunos crescem numa outra cidade. Isso não é um problema, não é uma questão à escola de Curitiba. Mas a gente começou a perceber que antes o menino ia embora, depois que ele estudava. E começou a chegar um tempo que os nossos meninos estavam embora ainda no período de estudo. E tinha criança nossa da educação infantil que mal nascia já ia embora. Não ficava com a gente na cidade. E a pergunta era: peraí, para que a gente vai fazer uma secretaria de educação então? Né? Eu, secretário, normalmente quando a gente assume, a gente recebe, gente, eu vou contar umas fofocas aqui na live da Anne para vocês, nossos secretários. Primeiro você recebe nas primeiras semanas uma série de consultores de gestão e educação que nunca pisaram no teu município para ajudar a gente a revolucionar a cidade. Tecnologias assim, ó, formação de professor com pacote fechado. Nós também recebemos alguns manuais nas nossas organizações de secretários pelo Brasil. Eu participo da Undime, eu participo do Fórum de Secretários. Você ganha lá como que um secretário tem que fazer. E normalmente para o secretário, as regras de ouro é: faça a gestão do seu orçamento, gestão das pessoas e normalmente a maior parte das orientações é gestão de estrutura física. Nós já desde o começo falamos: peraí, nós vamos falar sobre gestão de aprendizagens. Coletivamente, nós precisamos entender gestão de aprendizagens. E no primeiro ano, Fran, nós nos reunimos toda terça-feira à noite com as nossas gestoras. Nós tínhamos uma oficina de gestão e que nós começamos entre nós a dialogar as concepções que a gente ia construir na nossa rede. E aí nós começamos a entender a lógica do território lá atrás, que a gente até apresentou na Anne em 2007, na Conani Caiçara aqui em 2017, né, no litoral. A gente foi aí fazer uma visita. Então agora a gente precisa mesmo receber uma Conani das Nascentes. Fica aqui o convite para todo mundo, para a gente organizar aqui uma Conani das Nascentes e receber a Caiçara, né? Nós, em 2017, a gente já tinha algumas premissas que a gente tinha. Primeiro, a gente ia garantir o direito de aprendizagem de todos os educandos da nossa cidade. O que a gente estava entendendo? A escola pública, o CMEI público, na nossa comunidade tem um papel estratégico. Primeiro, por ser o principal equipamento público que está em quase todo o território e nós atendemos quase todas as famílias. A escola é um lugar de promoção da cidadania, de promoção de direitos, de promoção de desenvolvimento. A primeira coisa que nós entendemos é: a educação de Almirante Tamandaré precisa trabalhar na perspectiva integral. O sujeito não é só o conhecimento científico produzido nas unidades de referência, a qual ele tem direito, inclusive, e ele deve aprender. Não é isso que nós negamos, né? Não é isso. Nós queremos que o menino tenha acesso aos conteúdos produzidos e sistematizados pela humanidade. Mas é nesse espaço que a gente também forma para a vida como um todo. E nós aprendemos como um todo enquanto sujeitos integrais. E na época a gente precisava de um órgão internacional para nos referenciar a nossa concepção de integral. Então nós fomos olhar o que os nossos colegas da saúde tinham na perspectiva da saúde integral. E nós lá fomos achar um documento da Organização Mundial da Saúde que diz que nós somos sujeitos bio, psico, sócio-espirituais. Quando a gente achou essa definição aqui em Almirante Tamandaré, nós começamos a olhar para as práticas das escolas, onde muitos professores, de maneira isolada, já olhavam para o educando de maneira integral. E aí olhava de maneira integral, fazia suas atividades, mas ele era cobrado por um sistema, por uma rede, por uma secretaria, por um secretário, que ele só cumprisse aquilo que era o comum em todas as escolas, digamos assim, aquilo que eu vou chamar aqui de normal, pensando a palavra normal como uma norma.
né? Nós fazíamos o normal, cuidava só do conhecimento. E tantos outros saberes que esses professores produziam na sala de aula, tantas outras vivências, e eu falo de Almirante Tamandaré sabendo que na nossa comunidade tem pai, mãe, cuidador, adulto de referência de criança, que sai 5 da manhã e só volta 10 horas da noite. Então não dava para a gente ficar dizendo que a escola só ia trabalhar os conteúdos científicos, porque quando a criança está com a gente, na sala de aula, quando o educando está com a gente, nós temos responsabilidade integral sobre ele. Não é porque essa criança ela tá triste, não, vamos ignorar a tristeza, vamos começar a língua portuguesa. Não, a tristeza é um fato que vai chegar na aprendizagem. Nós vamos olhar esse sujeito na sua dimensão social. Qual é o contexto que esse sujeito está inserido? Né? Quem é a comunidade que ele compõe? Essa comunidade tem trabalhado e persistido em quais valores comunitários, sociais? Como que elas estão se construindo? Como que a escola pode fazer parte desse grande movimento? E espiritualmente quer trabalhar a nossa interioridade, que é uma coisa que antigamente, né, muito se confunde na ideia do ensino religioso, mas é entender que nós somos sujeitos completos e que a sustentação de tudo isso também vai. Então começamos falando sobre isso. Em 2017, a gente não tinha ideia de como a gente ia aprender sobre isso. Mas nós começamos a olhar para uma prática de educação integral. Segunda coisa, nós entendíamos que tinha que ser nos territórios. Já que a gente era educado para sair daqui, e já que nós sabíamos que Almirante Tamandaré não é uma cidade pobre, é uma cidade que foi empobrecida. Nossa cidade é muito rica. Se a gente sabe que a água é o principal bem que a humanidade tem hoje, eu posso não medir isso em valor financeiro, né? Mas eu posso falar também da maior riqueza que nós temos aqui, os nossos recursos humanos, as pessoas. Olha a diversidade de saberes que a gente tem, de olhares. E por que a gente sempre era educado para sair daqui? Então, olhar para uma educação, que aquilo que eu aprendo na escola me vincule no meu território, né, que eu possa me apropriar do território, e outra, que eu possa ver que faz sentido na minha vida, que transforme o meu território. O meu território não é do jeito que ele é porque sempre foi assim, né? Na aula de história a gente entende que isso é um processo histórico, isso tem determinações socioeconômico-políticas do meu território, tem gente decidindo, porque, por exemplo, em Curitiba, aqui no Batel tem calçada de granito, e tem lugares na cidade de Curitiba que não tem nem água encanada. Essas decisões a gente começou a trazer para a escola para linkar o conhecimento com o nosso território. A escola, o CEMEI, a educação começou então a voltar para um olhar para a gente mesmo. A gente aqui até chegou a ter um tempo uma apostila de um sistema de fora, na nossa gestão mesmo, Fran. A gente fala isso assim, ó, com muita vergonha, né? A gente, depois que a gente aprende, a gente tem umas vergonhas que a gente carrega, mas a gente aprende muito nesse processo. Todo mundo tem. A aprendizagem que as professoras começaram a produzir na sala de aula começou a ter a ver com os exemplos do bairro, com a realidade dos educandos. Vou pegar aqui a Marcela, que está com a gente na live, um exemplo. Tiveram uma aula de ensino religioso e matemática numa igreja, contando os bancos da igreja no seu território, e entendendo como que a comunidade se organiza no seu sistema religioso, falando, por exemplo, sobre o respeito a essa diversidade. Isso no território da escola. E isso começou, então, as crianças a pertencerem, e as pessoas começaram a ver a escola circular no bairro. Começaram a ver as professoras, começaram a ver as nossas crianças. Opa, a gente já viu que a gente avançou bastante. E aí a gente começou a entender também uma outra coisa, que a nossa prática da sala de aula tinha que dialogar com isso. Então é ligada com a vida. Nós usamos caderno aqui em Almirante Tamandaré? Claro que a gente usa. E tem muita gente que continua usando e vai usar. Vou contar para vocês. Aqui em Tamandaré tem caderno. Né? Nós vamos continuar com o caderno. Porém, o caderno não é um lugar mais... A gente tem incentivado que não é um lugar para copiar texto. Não é um lugar para responder a pergunta exata. É onde eu vou registrar todas as descobertas que eu tive no meu dia. O meu caderno é um diário, ele é o meu suporte de memória, gente. Hoje em dia eu não vou lembrar de tudo. Eu vou contar para vocês, enquanto secretário de educação, eu não lembro de tudo que eu estudei lá na educação básica de 1ª a 4ª série, que era na época. Mas no meu caderno eu tenho registrado tudo isso e ele é um suporte. Mas coisas que eu aprendi também, significativas, que estão linkadas com o caderno, estão comigo. E essa aprendizagem a gente começou a trazer para o Almirante Tamandaré em outros registros, em outras práticas. Então, antes da pandemia, já não tinha essa coisa de lista de conta, de tarefa, de pergunta, de resposta. E quando chegou a pandemia, os pais pediam para a gente essas atividades, a gente falava assim para as famílias, mas nem na escola a gente faz mais isso. Nem no CEMEI mais a gente faz esse negócio, esse monte de aula, né? Sabe aquela aula de história? Não sei se vocês que compartilham live comigo, você que está assistindo, era assim. A aula de história pra gente antigamente era uma vez na semana, depois do intervalo, que é menos tempo. O professor entrava na sala, passava um texto bem curto, 4 ou 5 questões para responder e acabava a nossa aula de história. Olha que triste essa aula de história que a gente tinha. A gente conheceu uma versão da história muito triste da interpretação. Interpretação de texto é importante? Extremamente importante. É uma competência, né, do processo de leitura que a gente tem que desenvolver no educando. Porém, a aprendizagem de história pode se dar de outros jeitos, pode se dar observando outros elementos. A gente pode perceber esses elementos da história na nossa casa, na história da nossa família, como que se consolidou isso, né? Sem
sem deixar de conhecer os principais fatos históricos, as narrativas que estão por trás desses fatos, dá para a gente pensar várias coisas. Isso já era antes da pandemia. E aí nós chegamos na pandemia. Quando chega a pandemia, eu contei na live da semana passada, vou dar um spoiler para você que não assistiu, mas estou te contando, nós fomos novamente sobrecarregados de várias pessoas trazendo para a gente a importância da gente aderir o ensino remoto nas plataformas padrões. Né? Então, Almirante Tamandaré, isso é colocado para a gente, e você imagina isso na pressão de uma rede com 56 unidades, gente, em ano eleitoral. Ano eleitoral em cidade pequena brasileira, uma vírgula errada, a gente vira pauta 3, 4 semanas, assim, é uma coisa que, né, infelizmente, os movimentos de oposição, e aqui eu já conclamo a todo mundo que é candidato de oposição, pense bem como comunica a educação, né, a tua comunicação pode ser um prejuízo do direito de toda uma cidade, que depois, caso você assuma, você pode prejudicar todo mundo, mas a gente, então, chegando à pandemia, nós decidimos enquanto cidade, e na metropolitana nós somos em 2 municípios brasileiros somente que fizeram por essa opção, nós decidimos não trabalhar com aquele modelo padrão, que é o envio de apostilas e atividades de pergunta e resposta e listas padrões de exercício para casa. E nós também decidimos, embora nós defendemos a mediação do papel do professor, que é central em toda estratégia, nós defendemos o educador, nós sabíamos que o modelo digital de um professor mediando não chegava em todas as nossas casas. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. E mais do que isso, o que a gente chama de mediação de aprendizagem? E o que a gente chama de aprendizagem? Então, quando começamos a pandemia, nós começamos desenhando um programa que a Kelly também comentou na semana passada, nossa companheira aqui em Almirante, diretora político-pedagógica, foi um programa chamado Brincando e Aprendendo na Quarentena. Naquela época, nem nós em Almirante, ninguém que está aqui na live comigo, imaginava que a gente ia estar agora chegando em setembro, em agosto, né, indo para setembro, perguntando como que vai ser nosso final de ano. Mas nós iniciamos um programa com vínculo com as crianças e no tensionamento da brincadeira, porque a gente estava falando do direito ao brincar, que é uma prática que já tem no nosso cotidiano. As escolas e CMEs de Almirante são escolas e CMEs brincantes cada vez mais. Nós estamos recuperando esse lugar da brincadeira. Nós sabíamos que isso já era algo comum para a gente trabalhar esses direitos de aprendizagem pelo brincando e aprendendo durante a pandemia. Porque eram orientações de brincadeira que a gente encaminhava para as famílias de diferentes maneiras e suportes, e nós começamos nesse movimento. Porém, semana passada, né, o que todo mundo conhece, passou no Congresso Nacional uma lei que o Brasil assume, eu falo aqui publicamente, assim, a irresponsabilidade da obrigatoriedade de 800 horas letivas num ano letivo onde nós não conseguiremos ir até as nossas unidades. Então, nós não temos mais a obrigação de cumprir 200 dias letivos, mas nós temos que garantir 800 horas de aprendizagem para os nossos educandos da educação básica, começando lá no nosso Infantil 4. Essa necessidade de carga horária coloca para as cidades brasileiras e para todas as unidades educacionais do nosso país aquela questão que a gente comentou a semana passada. Ou nós vamos ficar com as crianças no final do ano, no período integral, então nós vamos ficar com as crianças das 8 às 17 horas, o que não é a realidade do Brasil inteiro, o que já mostra que é uma lei discutida por pessoas que não conhecem a realidade, ou mais conhece muitas vezes, mas não está alinhado a ela. Veja o que o seu senador votou, eu acho que isso é importante. Né? Vai que teu senador votou nesse projeto, de repente. A gente às vezes comete essas coisas, gente. Eu tô travado aqui. Funcionou? Destravou? Aí. E a gente, ou então fica com as crianças o dia inteiro, ou a gente constrói várias escolas para a gente atender essas crianças na carga horária que a gente tem, mantendo espaço para todo mundo, ou nós vamos assumir o ensino remoto. E o ensino remoto num país onde o acesso à tecnologia, acesso à internet é uma mentira, não é para todo mundo, não. A grande população brasileira, inclusive acho que muitos de nós na live, meu primeiro acesso à internet foi no meu celular, depois que eu fui ter internet em casa. Muitos brasileiros têm internet do celular quando tem. Então, como que a gente, para cumprir essa lei, vai trabalhar isso sem internet? E aí nós chegamos nessas últimas semanas aqui em Almirante Tamandaré construindo uma proposta de aprendizagens integrais remotas. O remoto na ideia da gente voltar àquilo que é original. É uma ideia que pela primeira vez na nossa cidade nós vamos articular de maneira efetiva e numa política pública, família, Estado e sociedade, representado pelas comunidades, para garantir direitos de aprendizagem na nossa cidade. Nossa live vai falar um pouquinho sobre esse percurso, era para ser uma introdução, eu falei quase meia hora, vocês me perdoem, mas nós vamos falar um pouquinho das aprendizagens, o que nós estamos entendendo por aprendizagem em Almirante Tamandaré, e aí Lu, você apresentou as colegas, mas eu vou contar de novo das nossas colegas, que eu tenho orgulho desse trio que está comigo e com a Lu aqui hoje, Fran, que você não tem ideia. A Marcela já trabalhou com a gente na Secretaria de Educação, uma assessora que tem um grande conhecimento, assumiu a coordenação ao lado da professora Patrícia, lá na escola Vicente Cochani, que é uma das maiores escolas nossas no município. Né? Um dia, se vocês quiserem conversar sobre gestão de escola grande, gestão de aprendizagem com escola acima de 400 alunos,
vá na Vicente Colchane, agenda um café, uma conversa online, ou então converse com as gestoras lá da cidade, né? A Marcela vai falar um pouquinho com a gente sobre como que a gente tem pensado essas aprendizagens lá na prática, na realidade dessas unidades. Sim. É um exemplo, acho que para a gente olhar na dificuldade e complexidade que tem uma escola com tanta gente, né? Mas é um desenho que ele é aplicável em vários lugares do Brasil, então se você é gestor aí da tua escola, né? Conheça um pouquinho do nosso processo, converse com o teu conselho escolar Isso é sobre muito autonomia de importante. pensar esses modelos de aprendizagem que a Marcela vai trazer para a gente. A nossa gestora, a Jo, que também é uma grande líder dos times da defesa, articulada lá no território dela também. A gente está falando aqui no território 2, somos todos de um território só, que a gente chamou hoje aqui para fazer fala. A Jo, que é da Casa do Caminho, vai falar sobre com a gente também um pouquinho de como que a gente pensou, então, essa criança em casa. Ela está lá. Dá para eu responsabilizar só essa criança pela sua aprendizagem? O que a gente está fazendo no Brasil é colocar para as crianças a autorresponsabilização pelo seu processo de aprendizagem em lares onde ninguém está olhando para essas crianças, em crianças que não estão nem tendo contato com seus educadores pelo Brasil afora, e ainda tem educador perguntando como que a gente vai fazer para reprovar, né? Então, assim, a Jo vem trazer para a gente como que a gente pensa esse adulto. Qual que é o papel da família nesse debate? E não é um debate de agora. Educação infantil e o fundamental, enfim, todas as nossas modalidades, mas a educação infantil liderou nos últimos anos na nossa cidade a importância do debate da família no processo de aprendizagem, da socialização também em casa, né? Então a Jo vem conversar com a gente. Aí eu e a Lu vamos contar um pouquinho para vocês sobre como a gente pensou as casas sementeiras, que é a nossa estratégia para chegar em todo mundo, numa cidade. Gente, Almirante Tamandaré é uma cidade de alta vulnerabilidade social, para quem ainda não conhece a nossa cidade. É o que eu falei, foi uma cidade empobrecida, né? E muitas pessoas empobrecidas nesse processo do êxodo rural, tinham suas casas no campo, produziam, plantavam, tinham sua renda e foram expulsas do campo, né? Com a chegada de uma nova lógica de produzir alimentos no país, que tem aumentado com o agronegócio, com as outras tecnologias que chegam, que a gente acha que vai salvar a alimentação, está expulsando muita gente que chegou na nossa cidade de maneira empobrecida. Não é pobre, foi empobrecido. Então, como que a gente pensa numa cidade tecnologia para chegar para todo mundo? Que tecnologia que a gente vai usar aqui em Tamandaré, então, já que nós falamos mal de tudo que está sendo feito aqui, né? Ou não é mal, fizemos uma crítica, né? Eu acho que se a cidade toda tivesse acesso a computador e internet, a gente já estava na internet deslizando faz tempo. As professoras já estão tendo muita criatividade, sem a gente conseguir chegar em todo mundo. Eu imagino que em Rio Mirante a gente já ia estar assim, ó, já ia estar ocupando o YouTube, já ia estar patrocinando a gente na criatividade que a gente está desenvolvendo, mas não é o que a gente tem. E ao mesmo tempo, como que a gente pode chamar as comunidades, qual é o papel da comunidade nisso tudo e como que a gente pode chamar as comunidades para nos ajudar nesse novo modelo? E aí a gente convidou a Morgana, que já é uma parceira da escola Clair, né, do Rio Santo, lá no Tanguá, foi educanda dessa escola, hoje é uma parceira, moradora lá da comunidade, foi aluna, se não me engano, da gestora, que está hoje na unidade, né? Então, são as nossas escolas, elas trazem muitos educadores que estão há muito tempo com vínculo com os territórios, seus educadores da sala de aula, os educadores da alimentação, os educadores da limpeza, da gestão, enfim, são esses educadores que têm vínculo, então a Morgana conhece e vem falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, nossa ideia hoje é fazer essa apresentação de maneira rápida. Brigadão, Fran. Passo para os colegas. Imagina, é sempre muito prazeroso te ouvir, Jussi. E quero dar notícias do chat. A entidade chat, que nos nossos vídeos que eu brinco, né? O chat está falando que está entre nós. Muita emoção, assim, de ver depoimento das pessoas da cidade, né? Elogiando, apoiando, comentando, fazendo referência ao hashtag Programa Municipal de Aprendizagem Integral Remota, as pessoas se colocando também, mostrando assim o quanto exala, né, a dedicação e o amor, o verdadeiro amor que vocês têm pelo processo educacional e pela criança, o respeito à família, à comunidade, né? São temas tão importantes e são os principais temas educacionais, mas são os temas mais sofridos, mais dilemáticos nas gestões. Teve uma professora, eu acho que a professora colocou aqui, que saudade da oficina de gestão. Então, a gente percebe, né, que é mesmo uma caminhada que tem lá seus desafios, seus picos e vales, com certeza, né? Mas o importante é destacar essa sensação, né? Eu disse na live passada, para quem só veio hoje, que se não fosse ciência, era milagre, era mágica, né? Que a gente possa ver outra perspectiva educacional. E o quanto essa equipe também sua, né, literalmente a camiseta, para pensar as melhores formas, né, de tudo que se tem produzido e escrito em educação.
houve na ANE agora um consenso, assim, que se todas as lives sobre educação que estão saindo nesse período reverterem em 10% de mudança de paradigma, a gente vai estar muito bem depois da pandemia, porque o que tem de live falando, faça isso, faça aquilo, comentando aspectos da educação, trazendo toda esta questão, a gente ficaria extremamente confortável no novo paradigma, né? E em vocês, a diferença que eu percebo, Jussiei, já, né, passo aí para a colega, é que é uma prática, né? É uma prática, com picos e vales, com avanços e recuos, com certeza com costuras, né? Com tantas coisas que quem realmente faz educação na base sabe que é assim, né? Mas acima de tudo é muito envolvente, né? E faz a gente se apaixonar, assim, pelo processo de vocês, né? Mas a Marcela está aí para falar, a noite é de vocês, mas eu vou ter que perguntar para ela, e o conteúdo, Marcela, nisso tudo, e o conteúdo, Marcela? O meu caderno está aqui, né? Eu mostrei meu caderninho, né? Não, o registro é muito importante, sim, né? E o registro, e a frequência, e o conteúdo, né? São perguntas que, com certeza, os nossos colegas que estão assistindo no Brasil inteiro vão querer, pelo menos uma ideia, né, de como é que vocês estão saindo desses dilemas. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para toda a rede, em especial lá para minha escola, né, para minha unidade, que afinal de contas, se eu sou quem eu sou hoje, eles me ajudaram a me construir, né, eu construí quem eu sou, então eu agradeço desde as crianças que passaram dos meus 23 anos de Vicente Cochani e até todos os professores, funcionários que passaram por essa trajetória, e assim, o trabalho tá lindo lá na escola, e eu vou falar um pouquinho como funciona na nossa unidade, porque ela reflete bastante o que acontece no município. Então, a gente tem 2 cenários aqui, um cenário bem antes da pandemia, né, que daí você pergunta assim, o conteúdo. Então, a gente sempre encarou o conteúdo de uma maneira, assim, muito diferente do que a gente estudou, né? Então, pensa, a gente pensava naquele processo que antes de você passar para o conteúdo formal, a gente fazia uma experimentação. Então, a gente usou muito o território, a gente alfabetizou as crianças passeando na rua, sabe? E um exemplo muito bacana que a gente fazia, assim, então, por exemplo, a gente ia conversar sobre geografia. E na nossa escola, para quem conhece lá o Vicente Cochani, se você for na quadra, você tem a visão mais linda do mundo da Serra do Mar, você consegue ver a Serra do Mar. E nós temos uma realidade que muitas crianças têm o pai que conta, olha lá é Serra do Mar e não sei o quê, mas tem crianças que não, né? Nem todo mundo tem a mesma bagagem. Então, o que as professoras faziam? Era um movimento muito bacana, elas saíam de dentro da sala e primeiro elas exploravam o território, exploravam a geografia, exploravam tudo aquilo. E vários questionamentos dentro disso. Depois disso, era feito algumas coisas, algumas dinâmicas, enfim, o conhecimento e questionamentos, o que vocês acham que tem para lá, por que vocês acham que o sol nasce daquele lado, e à noite, vamos pensar quando está entardecendo, o que vai acontecer, vamos olhar, amanhã vocês contam para a professora, e esse processo ia se desenrolando. Quando a professora voltava para a sala, tinha sistematização do conteúdo, existia, mas sem sair de uma contextualização. Então, daí, existiam várias propostas. Então, vamos propor, assim, conte. O que vocês acharam? O que vocês descobriram? O que vocês perguntaram para a mãe? O que vocês perguntaram para o pai? E a avó, o que contou? Né? E depois disso, a proposta da sistematização no caderno. No caderno, na folha, no cartaz, no que for, no veículo, na mídia que a professora achasse conveniente. A gente produzia um texto, a gente construía um material com eles, a gente não usava o material já escrito, né? Então, essa era a nossa realidade antes da pandemia. Então, era sempre uma experimentação, uma observação, para depois construir o material, a escrita, o registro, a sistematização, a parte científica. Daí veio a pandemia. Opa, como é que a gente vai fazer isso com a criança longe e sem a gente conseguir experimentar? A gente vai ter que usar o que eles já sabem em casa, né? Então, como que a gente vai garantir esse direito de aprendizagem eles estando longe, sem esse contato, que tanto ensina?
Daí a gente teve que procurar novas formas de sistematizar, porque a escola, a gente tem que ter em mente que a escola não é o único lugar que essa criança aprende. Ela aprende na rua. Ela não está circulando mais, porque ela está em isolamento, né? Pelo menos deveria estar em sua grande maioria, mas ela vai aprender em casa. Então, quando eu passo, assim, a entender que a criança, quando está cozinhando com a mãe, ela está aprendendo muita coisa, ela está aprendendo que uma dúzia de ovos tem 12 ovos, e que se eu precisar usar meia dúzia, a mãe vai ajudar a dividir, isso é conhecimento. Que não está só lá na escola, a gente não pode também segurar tudo isso na escola, ela aprende em outros lugares, né? Daí o nosso papel foi assim, a gente vai ter que tentar fazer com que a família compreenda que ela também ensina. Porque algumas famílias não tinham essa consciência. Então, vocês ensinam e vocês ajudam. Vocês não vão ensinar como nós trabalhamos na escola, porque isso cabe à escola. Mas vocês têm muito que ensinar, e vocês têm muitas formas de ensinar. E nós começamos a fazer uns questionamentos, porque daí algumas pessoas, não, porque em outro município a gente manda lista de exercícios, porque a gente faz conta, porque não sei o que e tal. Daí a gente pensou assim, gente, mas como é que a gente vai retroceder se a gente está fazendo um movimento tão bonito de construção de conhecimento? E daí a gente começou a refletir sobre a perspectiva do erro dentro da aprendizagem. Então, quando eu penso assim, que eu vou mandar uma folha, e isso o Jussier me fez pensar uma vez. Eu mando uma folha com 10 continhas para essa criança, pressupondo que ela sabe fazer a conta. Ela não teve nenhuma explicação. Eu tô lá, supondo que ela sabe. Só que ela não sabe. Ela vai fazer 10 continhas, e essas 10 continhas, quando ela tiver o feedback daqui uma semana, daqui 15 dias, dessas 10, 9 estão erradas. O que eu tô fazendo com essa criança? Eu não tô proporcionando aprendizado para ela. Eu tô fazendo ela insistir numa coisa que não tá funcionando. E, gente, desaprender o que a gente aprendeu errado é muito mais difícil, né? Então, olha só o que eu tô fazendo com essa criança. Eu tô acabando com a autoestima dela, eu tô esquecendo todos os aspectos do desenvolvimento dela, né? E tô só reproduzindo o erro. E a gente entende o erro como um processo educativo. Não tem nada de errado no erro. O erro é uma estratégia de ensino, porque eu descubro como essa criança pensa, como que ela construiu aquela estratégia. E o erro me faz pensar e mediar esse aprendizado de uma forma que ela reconstrua e reorganize, até que ela chegue no resultado. Se for um resultado exato, ótimo, vai ser uma resposta só. Se não, ela vai ter oportunidade de pensar de outras maneiras e criar ela mesma o juízo de opinião. Então, aquela história a história de como o Brasil foi descoberto, eu estou dando chance para ela pensar. Como que ele foi descoberto? Se já existiu o Tratado de Tordesilhas? Se já existiam índios aqui? Sabe? Então, eu não vou falar para ela, mas eu vou mostrar que existem outros caminhos para ela encontrar respostas. E quando ela me fala assim, o Brasil foi descoberto, opa, isso me diz como ela está pensando. E eu reorganizo esse pensamento. Se eu mandar uma apostila para casa com pergunta e resposta, eu não estou organizando nada, eu não estou dando chance para ela refletir, eu estou dando o caminho, e o meu papel como educadora é dar o caminho ou é fazer com que ela encontre, né? Então a gente construiu um caminho tão bonito, e daí de repente a gente manda uma apostila e a gente acabou com tudo isso. E a gente focou só ali no conhecimento a curto prazo, que vai ser esquecido logo logo. Né? Então, a gente preferiu construir com as crianças. Como que a gente construiu? A gente pensou no conhecimento com a vida, na vida e para a vida. E como é que a gente faz isso? Um exemplo, assim, bem, bem básico, assim, que é uma realidade da nossa escola, que eu tenho muito orgulho de falar que foram as meninas que deram uma organizadinha. A gente está aqui no Paraná com um problema sério de estiagem, né? Então, é o problema que toda família tem. Todo mundo tem. Lá em Tamandaré, a gente tem uma realidade que muitas das famílias não tem caixa d'água, falta água, o que eu vou fazer? Eu me pego sem água para cozinhar, para lavar a mão, para necessidade básica. Vamos trabalhar com isso. É a realidade que eles vêm trazendo para mim. O que eu faço? Primeiro, eu vou fazer uma análise do que eles sabem. O que vocês trazem para mim? Para eu ter um ponto de partida. Então, aí, esse vai ser o meu conteúdo. O meu conteúdo está ali. O que eu quero atingir está ali, né? Mas o que eles me trazem é importante.
E daí, nesse processo, eu estimulo novas reflexões, eu vou trazer novas coisas, eles vão perguntar para a família e depois disso eu sistematizo. Só que eu não preciso sistematizar com questionário. Não me interessa isso, né? Eu posso perguntar para eles, tá, vocês guardaram 2 baldes d'água porque vocês sabiam que falta água. Quantos litros tem esse balde e quanto vocês usaram para fazer a comida? Ah, você me contou que você usou 2 copos para escovar os dentes. Só que quando você escova os dentes e não tem água, e tem água, você usa muito mais que isso, não usa? Entendi. Eu não posso mudar a minha opinião? Eu vou criar formas de refletir sobre isso. Depois que a gente fez todo esse processo, a gente vai sistematizar. Eu posso fazer um diário com essa criança. Mas daí o diário eu tenho que entender que o diário é particular. Se ela quiser, ela me mostra. Se ela não quiser, ela não vai me mostrar, né? Então, é um risco que eu corro para saber o que ela está fazendo. Eu posso pensar que ele pode me falar tudo que ele aprendeu num áudio do WhatsApp. E daí eu vou ver como ele se expressa, se ele compreendeu que esse gênero textual, se eu for contar uma coisa de uma forma formal, eu preciso usar determinadas palavras, eu preciso usar coerência, concordância, né? Eu posso pedir para que ele faça um vídeo de uma maneira jornal ou, enfim, televisivo e tal. Eu vou explorar esse gênero também. Então, eu estou trabalhando gêneros, mas eu não estou trabalhando gênero com texto pronto que a criança só vai ler e acabou. Não, eu estou proporcionando formas de reflexão e formas diferentes de reflexão. Ela me devolve esse conhecimento de diversas formas. Eu não preciso só fazer uma apostila com papel e com perguntas. Vejam só como é diferente isso. Como os processos de aprendizagem são muito diferentes. Eu mantenho essa criança como protagonista. E é o que a gente quer, o protagonismo da criança. E daí eu penso assim, o conhecimento para a vida. Por que esse conhecimento vai para a vida? Porque quando eu falo nesse exemplo da água, que é tão cara e tão importante para a gente, para todas as nossas crianças, eu não estou trabalhando uma coisa que ele vai esquecer e que ele vai colocar no currículo e que ele vai simplesmente... É o conteúdo por si. O que eu quero com isso? Eu quero uma mudança de forma de pensar. Porque essa criança vai agir dentro do território. E ela vai mudar essa sociedade. E o único jeito de eu acabar com esse ciclo de pobreza, de injustiça, de pensar que essas crianças, que as nossas meninas têm que ter direitos, que elas têm que ser respeitadas, a nossa cultura antirracista, a nossa cultura de igualdade de gênero. Gente, a gente só vai conseguir mudar se a gente fizer com que essa criança pare de responder esse questionário que não tem sentido. Quando ela consiga entender, olha, eu acredito nisso porque eu penso e eu tenho força para lutar na sociedade. O questionário vai dar conta disso? As continhas vão dar conta? Não estou defendendo que a criança não precisa saber fazer conta. Mas existem formas de fazer conta. Meu filho é prova disso. Quem conhece na rede sabe, porque eu vivo postando. Ele tem uma forma totalmente diferente de fazer cálculo matemático, que se um professor muito tradicional pegar a conta dele, vai falar assim, tá tudo errado. Você errou, o jeito que você pensou tá errado. Mas ele faz um cálculo de um número com uma divisão com 7 números por 3 na chave em 30 segundos e sem usar a conta. E tá tudo bem. E a gente precisa fazer isso com essas crianças. Sabe, eu acho que a gente só vai conseguir mudar essa sociedade se a gente deixar essas crianças pensarem. É uma tarefa difícil, mas eu acredito na educação e eu sou a pessoa mais suspeita para falar, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma apaixonada, eu sou #amo educação e eu vou lutar por isso. Eu sei que tem bastante gente que abraça essa causa comigo e vai lutar também. Acho que é isso. Ô Marcela, a gente estava aqui no chat, eu e o chat, desconfiados do teu amor pela educação. A gente estava aqui, eu acho que essa mulher ama a educação. Era uma desconfiança confirmada. Estou fazendo uma brincadeira porque é o que mais salta aqui, né? A gente percebe o teu envolvimento e esse engajamento, e aí talvez lembre lá da nossa primeira live, se vocês não puderam olhar, olhem de novo com a nossa querida Terezinha Rios. E a Terezinha vem falar sobre a ética. E a ética é o bem para todos, é o amor por todos, né? Eu acrescento, então isso expande
para qualquer concepção pedagógica. A gente vai buscar essa que seja ética, né? Quando a gente ama verdadeiramente as pessoas, a gente busca as concepções que se alinham com isso. Então, se é do objeto para o sujeito, do sujeito para o objeto, o que acontece? Não sei, tem que estar envolvido, né? Que esse processo de fato seja ético, né? Eu aprendi muito com a professora Terezinha nesses últimos 2 anos, né? E me parece que a tua fala é um presente, né? Que coroa para a gente entender, né? Assim, na concretude do dia a dia, o que é uma gestora, uma professora que trabalha assim. Muito obrigada. É encantador ouvi-la e a gente vai seguir, mas só para registrando um a um, porque eu acho que faz parte também do nosso reconhecimento, né? De que é muito bom trabalhar, é muito bom, mas é muito desafiador. Então, nós temos que ser extremamente solidários conosco, entre nós, professores, colegas, educadores, porque é muito difícil. A gente está toda hora tangenciando o desafio da contracorrente, né? Nessas perspectivas alternativas. Então, é muito bom dizer parabéns, tu és uma excelente educadora, eu me inspiro em ti, espero que, e percebo, né, muita inspiração. Isso ajuda a seguir na trilha, né? Não é só um elogio consensuado, enfim, mas acho que é muito mais um estímulo de persista. É lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Quem vai agora? Isso aí. Agora vai eu, a Josélia. Boa noite, né? Sou a Josélia, gestora do SEI Joana de Ângeles, Casa do Caminho. É uma das unidades educacionais localizada ali no território 2, no bairro Lameia Grande, aqui no nosso município de Almirante Tamandaré. Antes de iniciar, eu quero mandar um abraço para minhas colegas ali do território 2, que é a do SEI Joana de Ângeles, a minha equipe, Casa do Caminho, a diretoria da casa, para a escola Helena, para o CEMEI Osni, Regina Wolff, a escola do Clair, o CEMEI Dona Ruth, Cacilda, a escola Coxane, enfim, todo o território 2 que abrange ali as unidades educacionais, vai meu grande abraço aí, e sei que todos estão nos assistindo, né? Quero mandar também um abraço para minha família Moser e a família Brizola, que também estão nos assistindo, né? Alguns falaram que depois vão assistir, né? E eu trabalho há 17 anos na rede na rede municipal de nossa cidade aqui, na área da educação infantil, né? E agradeço por ser convidada, por estar participando com vocês desse momento, de mais um dia de aprendizado, né? E quero mandar um abraço também ali para o meu pai, Jesus Mozart Brizola, também, que mandou uma mensagem aqui para mim, falando que, filha, estou até assistindo aqui, né? E falar também, né, Fran e companheiros aí, que estamos sempre em constante aprendizado, né, sempre, né? E isso está me trazendo uma experiência que gerarão outras experiências, né? Então, dando continuidade aqui, eu vou falar sobre a rede de mediadores, né, um dos programas aí de extrema importância, né? Então, o que serão os mediadores, né? O que irão fazer, como isso vai acontecer, enfim. Então, eles são os atores que vão mediar, acompanhar, monitorar o aprendizado dos educandos a partir da proposta enviada pelos professores das unidades educacionais, né? As unidades educacionais, elas irão precisar desse mediador que venha acompanhar essa proposta e aprendizagem do educando, ou seja, esse adulto, né, vai ser um adulto de referência, né, vai ter esse olhar que a escola não está tendo no momento. Não, assim, pela aprendizagem propriamente dita, porque esse é o papel da escola, é a função da escola, né, e na educação infantil, eu como professora da educação infantil, esse papel de adulto de referência é primordial, é importantíssimo, né? O mediador, ele vai acompanhar a rotina dessa criança, aquilo que é feito nos CMEs, agora a responsabilidade é desse adulto de referência. Ter aquele olhar de cuidados, né, da organização do espaço, para o brincar, para realizar as práticas educativas, ensinar a criança a organizar o tempo, a questão
Também tem a questão da saúde, se está se alimentando bem, a questão do soninho, entre tantas outras coisas, né, que esse mediador possa observar. E assim, diante disso, ele vai repassar para o professor todas essas informações, né? Diante disso, a partir da proposta enviada pelo professor, o mediador depois vai monitorar, vai realizar o registro e vai realizar a devolutiva, onde vai ser validada a carga horária, né? Lembrando que a questão do vínculo é um dos fatores importantíssimos nesse processo, e a questão desse vínculo tem que estar sempre em evidência, né? Muitas unidades educacionais aqui mesmo lá do território 2, né, dos 5, porque nosso município abrange 6 territórios, né, já desenvolve esse vínculo de mediação, tendo entrosamento ativo com as famílias, por meio dos grupos de WhatsApp, pela hashtag Brincando e Aprendendo na Quarentena, onde é disponibilizadas práticas, e essas práticas, ela tem, hora sim, hora não, tem a devolutiva dessas atividades das famílias, né? E agora, o que precisa de fato é sistematizar isso por meio do programa, né? Onde o mesmo vai ser um apoio na garantia do direito à educação. E como que vai ser esse processo? De início, né, terá a carta de compromisso, que as famílias irão assinar, preenchendo o cadastro, para saber o contexto das condições para receber essa proposta, se a família tem recursos como acesso à internet, celular, máquina fotográfica ou outros meios que possam ajudar na aprendizagem do educando. Então, tendo esse panorama de dados levantados por meio do cadastro, a família vai indicar um responsável que acompanhará as aprendizagens e após o acompanhamento das aprendizagens, esse adulto de referência dará o retorno para as unidades educacionais, né? Fazendo com que todos os educandos sejam contemplados. E o que devemos fazer? A gente tem aquela pergunta, nossa, o que eu vou fazer? Fortalecer essa busca, para atingir ali a todos, né, não ficando ninguém para trás. Ou seja, em consonância, em constante diálogo, porque o principal disso é o diálogo, né, pois estamos falando da educação como projeto de sociedade, a responsabilidade de educar essas crianças é de todos. Então, por que não expandir com atores que se envolvam com comprometimento nessa relação de troca, né? E esses mediadores serão parceiros ativos, estabelecendo um grande compromisso com a educação da nossa cidade. Já temos isso, né? Vamos expandir com esses atores parceiros para que eles sejam, assim, um papel importante, trocando essas experiências, né? E a responsabilidade desse mediador é extremamente importante, pois ele vai ser a referência da casa, né? A partir do momento que assume esse compromisso de estar ali estimulando, ajudando, acompanhando, ele vai se contextualizando a cada dia e sendo parceiro ativo nesse programa. E o educando não é responsável por si próprio, né? Ele precisa de alguém que medie a aprendizagem e tenha um contato direto com as unidades ali educacionais. E já com a educação de jovens e adultos, não será necessário ali um adulto de referência, né? Pois onde podemos construir comunidades que possam apoiar esses educandos em suas atividades, as famílias também poderão fazer parte desse apoio, e até mesmo a própria Casa Sementeira, que mais daqui a pouco a Lu vai falar sobre isso, pode ser parceira nesse processo também, né? Falando dos times de defesa, que eu gosto muito dos times de defesa, eles, né, precisam estar ativos nesse processo, também ampliando aí o olhar protetivo da criança e do adolescente junto com a rede de proteção, né? E assim, durante esse processo, a gente vamos nos adequando a cada dia, pois se a família já possuía um bom vínculo com a família no início do ano, que a partir do momento que faz, assim, a matrícula da criança, já tem que ter aquele vínculo, né? A escola já tem que ter aquele vínculo com a família. Agora, nessa época pandêmica, né? Nessa época de pandemia, ainda mais, né? Pois de quem que estamos falando? Né? De quem que a gente está falando? Das nossas crianças, dos nossos educandos, como sujeito de direitos. E nós, professores, educadores aí que estamos,
né? Estamos a cada dia nos reinventando, buscando alternativas de como conduzir a educação aí de nossas crianças, né? E a viagem não para, não estamos sozinhos nessa busca. Pensamos e fazemos a educação juntos, e não deixando de falar, né, colegas, do nosso querido Tião Rocha, né, que a educação não acontece no singular e sim no plural, né? Então, toda a cidade é responsável pela educação das nossas crianças, e vamos seguindo em frente aí, e tudo vai dar certo, se Deus quiser. Gratidão aí pela oportunidade. Passo a palavra para a Lu, que vai falar sobre a Casa Sementeira, né, Lu? Obrigada, gente. Lu, deixa eu dizer que o fofurômetro explodiu com a Jo, não fiquem com ciúme. Mas o fofurômetro aqui do chat explode com a Jo. É beijinho, é te amo, Jo. É aqui, ó, todo mundo aqui, ó, com a tua fala. Além de ser uma fala extremamente didática, pedagógica, a gente consegue ir enxergando, né? É muito, muito, muito. Outra fala muito amorosa, né? E assim, essa relação que a educação infantil permite, né? Essa emoção que dá para ver nesse rosto aí, é exatamente o que a gente consegue perceber que as pessoas percebem, né? Quando se manifestam sobre isso. E o afeto, né? O vínculo pelo afeto. Essa emoção, essa necessidade, né? Como eu hoje estava pensando, a educação não é um problema, gente. A gente está adoecidos, né, nesse país, porque temos que fazer a educação na pandemia. A educação é vida, né? Então a gente não poderia estar tratando como um dilema, mas somente como um desafio, né? Mas o amor, essa emoção no rosto, ela deveria falar muito mais forte do que a dor de cabeça, né? Do que a tristeza de ver que não está acontecendo, que não está fluindo. Então, parabéns. A Jo bateu o fofurômetro, foi por isso que eu parei aqui. E eu vou dizer para quem me pediu chimarrão, gente, eu amo vocês, mas não tá dando para ser uma gaúcha cordial e gentil nesse momento, mas de todo o coração tô oferecendo aqui, só que vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, Lu, de volta, Lu, obrigada pelo espaço. Isso, nós vamos começar com a Casa Sementeira, mas eu e o José vamos fazer um diálogo aqui também, ele vai falar um pouco eu entro, e a gente vai fazer um bate-bola, né, troca Lu? aqui, né, Ju? Então, e aí, Lu, vocês estão me ouvindo? Bate-bola aqui, né? Estão me ouvindo bem? É que eu vou contar para vocês, eu tô com, aqui o pessoal agora chama chique de backstage, mas é a gente por trás do celular, eu tô com um problemão no meu fone de ouvido, aí eu desligo, aí a bateria começou a acabar, é a mesma entrada, eu tenho que ligar o carregador, então vocês me avisem da técnica caso dê algum problema. A Ju terminou a fala dela, né, aqui com a gente, ela terminou não, né, ela começou a fala dela, acho que sempre aqui na Anne eu penso que sempre são começos, né, a Ju começou a fala dela, e nesse primeiro momento, quando ela estava passando ali a ciranda para a gente, ela falou do Tião Rocha que educação é no plural. E quando a gente está falando nesse movimento de educação, quando eu comecei trazendo aqui, né, o que a gente vai fazer numa secretaria de educação, como que é pensar a educação? A gente já entendia de saída na cidade que essa construção que deixou a ideia da educação só é o espaço da escola, como se a gente só aprendesse quando fosse para a escola, e é uma frase que está entre a gente, inclusive, porque provavelmente na nossa infância a gente ouvia, né? E vai deixar de brincar agora e vai para a escola, hein? Ó, agora começa as aulas, acabou a brincadeira, agora você vai aprender de verdade, né? Então, e também depois se a gente pensar como que se dá o acesso à universalização da educação no Brasil, né, na década de 90, as escolas chegam com tudo nos territórios do nada, as famílias brasileiras que vinham no movimento, a gente teve que fazer essa força para trazer as crianças para dentro, tem que se adaptar agora com uma nova instituição que se eu não mandar meu filho para a escola ainda, o Conselho Tutelar vem e me pega. Né? E a gente fez isso, essa foi a forma de chegar a maioria da população brasileira à escola pública. Não foi numa construção coletiva dessas escolas, foi assim, precisávamos universalizar. Desde 1924 a gente discutia no Brasil, né, a questão do acesso universal a todos, vamos conseguir isso em 1996, que a gente vai discutir isso mais na LDB, mas na realidade até hoje ainda a gente não tem todas as crianças na nossa escola, né? Somos um país com esse debate para fazer. Mas eu penso, né, às vezes não sei, olhando o nosso modelo de escola também tem um debate aqui, mas a gente decidiu desde o começo que a gente precisaria da cidade inteira para falar de educação, não bastaria só a escola. Como disse a Marcela, a criança não aprende
Só contar com a gente na Uhum. escola é muito pouco, é 4 horas por dia. Imagina. Nós estamos aprendendo quanta coisa aqui nessa live. Eu, ouvindo as colegas que eu já conheço de longa data, estava notando coisa que me provocava, quanta coisa que eu aprendi aqui. O quanto que a criança aprendeu, como falou a Marcela, na rua, quando ela vai no mercado, quando ela está em casa, quando ela está na igreja, na organização, na comunidade, na reunião de domingo de família. Né? As crianças estão observando todo mundo. Hoje uma colega nossa me falava assim, Jussia, sabe o que eu fico pensando? As crianças agora estão nascendo e olhando o mundo com as expressões dos adultos todas preocupadas. Elas estão crescendo olhando um outro tipo de expressão, né? É uma pessoa que não era alfabetizada, eu falei, elas estão vendo um outro tipo de expressão. Ela, que triste essa memória do rosto da gente, né? Essas crianças estão aprendendo em casa, vendo as expressões durante a pandemia, as aprendizagens estão acontecendo. Tem criança que está em espaço de adultos cuidadores, como a Jo colocou, que consegue olhar a sua alimentação, o seu sono, está ajudando essas crianças a se organizarem, a lidar com esse conflito que agora não vou ver vó, não vou ver mãe, não posso fazer, né, não vou, quer dizer, não posso sair na rua, não posso brincar com o colega, não vou mais ver minha professora. Né? Vocês já viram a quantidade de áudio? A Anne podia fazer uma live de áudio fofo de criança na pandemia. O que a gente aprende nesses movimentos de áudio fofo, né? Então a gente não tem mais esse contato da escola, de todo mundo. Só que a gente continua aprendendo, e essas crianças continuam vendo isso. Mas tem várias crianças que estão em casa, que estão crescendo em ambientes de extrema violência. De famílias que estão tendo que se deparar pela primeira vez que ela é responsável pela aprendizagem da criança também. Não é só ela, não é só a escola, ela é também. E a gente brinca muito isso aqui, né? Como a Jo comentou, escolas e CMEs que já tinham relações com as famílias, porque quando a gente conta da rede parece que é bonito, são 56 unidades. Não, é um processo. Cada escola tem seu tempo, é como uma sala de aula. Cada território tem seu modelo de se organizar. Então a gente, enquanto rede, tem que construir políticas que sejam permitidas a todos, mas algo que em todo o nosso território a gente vai ver é que essas crianças estão aprendendo e quando retornarem para as nossas unidades depois, essas aprendizagens da pandemia, elas vão estar na sala de aula com a gente e elas são significativas, elas estão significando o cotidiano dessa criançada. Então o que a gente pensou isso desde lá de trás? E encontramos na pandemia, a gente precisa chamar todo mundo para educar. Se a criança aprende o tempo todo, se ela está aprendendo em casa agora na pandemia, se ela está aprendendo no final de ano, ela aprende nas férias, né? Esse é um grande paradoxo de quem ama e defende que a aprendizagem está na escola. Como que é então a questão das férias, né? Ainda a gente tinha professor que pedia redação, que eu aprendi nas férias, lembra? É verdade, a gente aprende nas férias, aprende em casa, aprende o tempo todo, a aprendizagem está acontecendo. A pergunta é qual é a aprendizagem significativa que a gente vai ter nisso? E quem que a gente vai começar a chamar para olhar para essa aprendizagem? Porque não adianta só a escola e o CMEI da comunidade ser o salvador da pátria, falar da questão de gênero, como a Roberta comentou, nossa cidade foi a sexta cidade brasileira, vergonhosamente, que mais matou mulheres. Então, assim, o que a gente vai chamar de conhecimento válido nesse momento? É só a escola que vai falar sobre gênero? É só na escola que a gente vai entender que nós, né, trabalhamos outras relações, ou que nós trabalhamos outras formas de estar aqui, outras relações de trabalho, de emprego, por que falta água, para onde está indo a água do estado? É só na escola, a gente aprende todo o tempo. A gente aprende com outros atores. Então só a escola não vai conseguir fazer isso sozinha. A escola precisa de outros atores. E aqui, Fran, eu chamo uma atenção. Houve também, por parte de nós educadores, a nossa super especialização. À medida que a gente avança no Brasil, as figuras de especialização, e que a educação e a formação de professores é pensado numa lógica de mercadoria, que é oferecido no mercado sem critério, sem pensamento, deslocado a qualquer maneira, como se fosse um produto a se vender, né? Essas aprendizagens que elas são deslocadas dessas realidades, elas geram efeitos para a gente nas nossas comunidades, né? Eu me perdi aqui, chegou um comentário dizendo, Jussier, conta a história do peixe, depois eu conto. Gente, a Marcela Hilfra, depois eu conto. Mas é a gente há anos olhando para essa realidade de ter que chamar todo mundo, de ter que chamar toda a comunidade para educar com a gente, porque só a gente não vai fazer. A mudança que a gente precisa na cidade, a gente precisa da cidade toda. Então, quando a gente fala de localizar, né, nosso programa agora, em Almirante, como a Jo comentou, nós vamos marcar um dia que as famílias vão vir na unidade para tomar ciência de que nós estamos construindo esse programa. Como a Jo comentou e a Marcela também, na medida provisória, gente, olha só, aprovaram no Congresso Nacional semana passada uma lei que nós, educadores brasileiros, vamos assinar lá garantindo que aquelas horas que nós estamos assinando, a criança teve aqueles direitos de aprendizagem garantidos. Ah, chegou na pandemia, nós sentamos entre educadores, gestores, perguntando, vocês vão assinar um documento de aprendizagem se não acontecem? Eu não vou assinar. Isso é errado, isso é corrupção, gente. Isso é corrupção. Secretário de Educação que está dizendo que as crianças estão aprendendo de outras... e que não aprendeu, enfim, temos aqui uma corrupção na educação a discutir. Só que a gente falou, vamos fazer então bem feito. Se a lei diz que dá para fazer, vamos fazer bem feito. Como que a gente entende fazer educação bem feita? Olhando para essa noção de aprendizagem que a Marcela falou, aprendemos que o nosso sucesso em Tamandaré, isso aqui faz sentido. Olhamos para o que a Jo falou, a família tem que estar com a gente.
E assim, a família que agora vai estar com a gente, então nós vamos chamar a família para ela indicar um adulto responsável por criança, que vai ser o adulto comunicador. Esse adulto não é ele o responsável pela aplicação direta da atividade, mas ele vai mediar e vai acompanhar essa criança. Só que daí a gente chegou falando um desafio, nem todos os nossos adultos têm celulares ou internet para a gente conversar com esses adultos, ou para que as nossas proposições de experiência, como a Marcela comentou, que isso que a Marcela comentou, da gente olhar, por exemplo, para uma experiência em casa, né, um campo de experiência, tem que ir uma orientação para essas famílias. E vários pontos chegaram para nós. Várias famílias nossas não são alfabetizadas. E várias famílias nossas foram expulsas das escolas, inclusive quando eram crianças, né, e tinha aquele referencial. Não são todas que têm internet para chegar a internet em todos os nossos professores. E mesmo que chegue atividade impressa, não são todas as mães, famílias, pais que sabem ler. São todos, né, não é todo adulto de referência que sabe ler. Então a gente começou a quebrar a cabeça. Bem, tem áudio do WhatsApp, como a Jo comentou, vamos fazer um questionário e perguntar o que esse adulto de referência tem em casa. Então, a avó é adulto de referência, mas a avó não sabe ler e escrever, mas ela tem WhatsApp, vai áudio. Ah, não tem WhatsApp. Mas ela tem um radinho de fita cassete em casa, vamos gravar uma fita e vamos mandar para essa avó. Ah, a família não tem internet, mas é uma família que é alfabetizada, consegue ler, vamos mandar orientação para essa família. Só que daí assim, vamos mandar orientação das experiências, a gente pensou, vai reunir todo mundo na nossa escola, e isso tem acontecido em vários lugares, né? Aquela aglomeração, 300 famílias num dia buscar atividade para as crianças. E aqui o Mirante Tamandaré, eu não sei na tua cidade, coronavírus agora deu uma estabilizada, mas o troço estava pipocando. Como é então que a escola, que é o lugar que tem que proteger e que ela fala do sentido com a vida, pode organizar essa entrega? A gente criou aqui uma estratégia que são as casas sementeiras, né? E a gente trouxe na nossa estratégia das casas sementeiras uma memória ancestral dos bancos de semente crioula. Nos últimos anos, o que a gente aqui já falei, né, do agronegócio, enfim, outras tecnologias, mudou muito o perfil de produção de alimento no Brasil e no mundo. E muitas empresas alteraram geneticamente a produção de alimentos, mudando tanto a questão do tempo de produção, quanto ao mesmo tempo que altera para vender essa produção, junto já vende agrotóxico e vende uma série de outros produtos necessários para essa semente render. O que vai fazer com que o pequeno agricultor, né, ou o produtor de alimento tradicional, ele tenha que comprar sempre das mesmas empresas, não só a semente, mas aliado a isso, um conjunto de agrotóxicos que são necessários para aquela semente. E no mundo começou a se perceber, nessas mudanças de semente, algumas pessoas começaram a se organizar e a proteger as sementes crioulas, as sementes originais, aquelas que falam do plantio respeitando os tempos da terra, solo, organizando a sustentabilidade do planeta, não é um plantio em larga escala que não respeita nada no seu entorno, que produz alimentos para todos. Então, não é só guardar uma semente, essa semente fala de uma forma de viver, de produzir, de estar aqui, uma forma de trabalho. Porque a semente crioula que não precisa necessariamente de agrotóxico, tem um trabalhador do campo que não precisa desse saber. Então ele guarda, né, a gente fala, é uma guarda desse saber ancestral sobre a nossa forma de estar vivo, sobre a nossa ancestralidade. O que a gente aprendeu com a casa sementeira? Poxa, se as pessoas podem guardar aquilo que a gente tem, que é a memória de uma forma da gente se organizar, é a memória de uma forma da gente viver em comunidade, que desenvolva a todos, que seja bom para todo mundo, que cuide do planeta, que ao mesmo tempo nos emancipe, que fale, né, que nos permita a nossa própria emancipação. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer esse movimento? Como que a gente pode construir isso na nossa cidade? Esse era o desafio. Então, como que a gente constrói essas aprendizagens para chegar em todo mundo? Me perdi aqui de novo com outra mensagem falando da história do peixe de novo. Gente, não mandem mensagem no WhatsApp que eu vou bloquear, peraí. Me perdoe, me perdi, Frank. A gente começou a olhar para isso e a gente falou, como é que a gente vai olhar então para essa aprendizagem? Olha só, um grupo guarda uma memória. Como que nós vamos guardar a memória da educação? E qual que é a memória da educação? É a escola só o lugar? Não, ela tem que estar com todo mundo. O educar e o aprender em comunidade, todo mundo tem que defender aqui na nossa cidade. Tendo filho ou não tendo filho na escola, a educação que a escola e o CEMEI faz na tua comunidade diz respeito diretamente a você. Amanhã, a nossa comunidade, nós vamos estar convivendo com os meninos, já estamos hoje, não é nem no amanhã, hoje eu já estou convivendo com as crianças que estão lá na escola. E às vezes tem gente que diz assim, eu só vou cuidar do meu filho. Amanhã teu filho vai conviver com as outras crianças que estão aqui na comunidade, que estão na nossa periferia em Almirante Tamandaré, que estão sendo mortos pela polícia no morro no Rio de Janeiro, aqui nas nossas periferias também isso acontece. Essas crianças vão conviver e nós vamos conviver com todo mundo. Então, não tem lado de fora. A educação, como disse a Marcela, a gente precisa de todo mundo. Todo mundo tem que olhar, mas como é que essa família, gente, que não teve acesso à escola e que foi expulsa da escola, vai olhar para o filho? O que ela vai buscar se ela não teve essa referência?
Quem que pode ajudar essa família? E mais, como que ao educar a gente pode produzir comunidade? Porque produzir comunidade fala de relações de segurança, de pertencimento, de autodeterminação, fala de uma forma que a gente pode se organizar enquanto território aqui no nosso bairro. Como que ao mesmo tempo que a gente produz educação, a gente pode chamar também outros atores para olhar para a nossa criançada? Porque as nossas professoras também estão em home office. A Marcela não mora lá no bairro de todas as crianças. Se morar é perto do bairro de algumas crianças. Eu moro aqui na minha comunidade perto de algumas, mas as outras crianças moram em outras comunidades. A escola e o CMEI, que era o principal lugar de olhar para as crianças, a gente não consegue mais olhar para as crianças. E aí o meu vínculo com a família vai ser só na atividade? Pensamos diferente e aí olhamos lá para os bancos de sementes. Falamos como é que nós vamos guardar esse saber ancestral de que precisa uma aldeia inteira para educar uma criança. Como que a gente vai fazer? Quem que vai articular isso? Aí nós pensamos num projeto chamado Casa Sementeira. A Casa Sementeira são pessoas da nossa cidade. Aqui, como nós temos uma colega que vai abrir a casa dela como uma casa sementeira, vai contar um pouquinho depois pra gente sobre, que essa pessoa de 15 em 15 dias vai combinar com um grupo de crianças lá da rua dela, onde ela mora, as crianças aqui da minha comunidade. Eu vou cuidar de 10 crianças da minha comunidade. A Lu depois vai contar pra gente como que a gente tá fazendo mais ou menos isso. Ela vai fazer a distribuição das atividades que a escola está organizando. Então, ao invés de irem 300 crianças numa escola, uma casa sementeira tem contato com a diretora e essa pessoa vai entregar para as crianças da sua comunidade num horário que ela vai marcar com essas famílias. Então, pode ser sábado à tarde, das 2 às 4, pode ser quinta-feira à tarde, só que não é só uma entrega, né? É o acompanhamento, se a criança está fazendo atividade, se está tudo bem, como que tá. A gente vai contar com a ajuda das casas sementeiras para saber se está tendo alimento. Se a gente, em algum momento das casas sementeiras, nós vamos startando tempos para a gente saber dessas famílias, porque a casa sementeira vai contar com o apoio dos nossos times da defesa para encaminhar. Então, olha, a família tal aqui, ó, colocou questão de fome, passou para o time da defesa, o time da defesa pode articular com a rede de proteção, com o CRAS, com o CREAS, e aí a gente vai rever nossas redes de proteção, porque assim, talvez a casa sementeira aqui da nossa colega não conseguiu chegar no Joãozinho. Então vamos levar para a escola. O João não está recebendo, não está conseguindo ter as experiências, não estamos tendo feedback do João, né? A rede vai conseguir acompanhar, nós vamos ver outros atores da rede, alguém da unidade de saúde, alguém do CRAS, alguém que tenha contato com essa família para a gente fazer não só a relação da atividade, mas principalmente despertar o olhar de alguém dessa família para olhar para essa criança também no tempo de pandemia. Aqui em Almirante, as famílias que estão se comunicando com os professores por WhatsApp, por e-mail, por telefone, vão continuar nesse movimento. Mas para todas as outras famílias que vão precisar encaminhar algo para a escola, que como disse a Marcela, né, pode encaminhar o diário, pode encaminhar um desenho, se quiser pode mandar uma foto. Tem CMEI nosso que está mandando caixas de sapato com as pedras que as crianças coletaram, com as diferentes texturas, para trabalharem e trocarem entre elas. E aí hoje a professora mandou mensagem que ela soube da Casa Sementeira. A Casa Sementeira vai fazer circular caixas que uma criança monta de conjuntos de experiências sensoriais do seu quintal para outras crianças. Então, assim, as casas sementeiras vão ser esse lugar para as famílias que não estão tendo acesso à tecnologia, ou as que estão tendo acesso, que precisa mandar algo concreto para a escola, que vai ser combinado com a professora, não vai ser nada sem combinar com a família, não vou pedir para a família produzir algo que ela não tenha a sua condição nesse momento, né? A casa sementeira é uma forma também da gente fazer chegar na escola sem que as 300 pessoas parem na escola no mesmo dia, sem que o nosso educador tenha que ter contato com todo esse grupo e a família que vai também esteja protegida. A casa sementeira é uma forma da gente garantir o vínculo entre família, escola e comunidade. Porque na minha casa sementeira eu vou cuidar também, eu vou saber, enquanto casa sementeira, quais os direitos de aprendizagens promovidos aqui para as minhas crianças. Então, todas as nossas colegas os nossos colegas de casa sementeira vão saber o que está acontecendo também. Né, a gente está olhando aí um protocolo de cuidado, afinal de contas, eu vou entregar uma atividade para essas crianças na casa sementeira, pode ser do portão, nós vamos, né, como que a gente constrói isso? Mas a gente vai formar uma outra coisa, relações e vínculos entre pessoas que nem se conhecem nas suas comunidades, né? O nosso educador vai preparar as atividades no modelo que vem fazendo de vínculo, como a gente já vem organizando, apenas vamos trabalhar agora a sistematização disso, porque a família, como disse a Jo, esse adulto de referência, vai mandar pela casa sementeira ou vai contar para a professora como que foi a execução dessa atividade, e eu vou te contar uma atividade bem simples, por exemplo, lá na educação infantil, brincar de morto-vivo. Enquanto eu, pai, estou lavando a louça, meu filho está do lado, eu posso ver desenvolvimento motor da criança, o desenvolvimento muscular, a questão sobre comandos e ações, né, no sentido de que falou morto, a criança consegue raciocinar que morto o corpinho dela precisa baixar? Vivo. Isso eu estou falando de uma criança de 2, 3 anos, lá naquela etapa do desenvolvimento bem específico. Olha, é uma atividade simples, eu estou aqui, ó, estou lavando a minha louça enquanto pai, meu filho está do lado brincando, eu observei.
O que a professora pode produzir de avaliação em cima disso? Eu posso relatar, como falou a Marcela. Olha, Marcela, eu vi que quando ele abaixa, ele desequilibra bastante, ele não consegue entender esses diferentes comandos que a gente estava trabalhando. Então, eu posso, enquanto adulto de referência, munir o meu educador, e pelas casas sementeiras, inclusive, eu posso fazer isso, para que o meu educador tenha essa referência de como que ele vai produzir um parecer dessa aprendizagem no final das contas. E o que nos interessa não é a nota. Não é se o menino vai reprovar ou vai ser aprovado. A gente já superou isso. O que nos interessa é o quão significativa essa aprendizagem foi para esse educando nesse processo e o quanto que isso vai fazer a diferença, de fato, na vida desse educando. A gente, Tamandaré, falava que a gente educava para a vida. A escola, o CMEI, a educação que está linkada com a vida, na pandemia não está tendo crise. A vida está continuando. O que parou foi a nossa escola. A gente continua aprendendo, não é verdade? Só que a gente vai contar agora com um novo ator social, gente. E esse é um desafio de rede. Construímos uma política. A Lu vai contar como que a gente vai selecionar todo mundo, né? Como que a gente vai indicar. Então, em Almirante Tamandaré, nós temos uma nova um novo programa que usa de uma tecnologia social muito antiga, que são as relações humanas e o cuidado comunitário. Nós nos utilizamos daquela velha pergunta, e aí, tá tudo bem contigo? Para a gente saber e montar uma rede com caminhos de proteção que a gente consiga chegar em todas as crianças sem deixar uma para trás. E não é mais agora só a professora, só a diretora, só a família. Agora a gente conta também, Almirante Tamandaré, gente, com a comunidade. E aí a Casa Sementeira efetiva um sonho antigo da Constituição de 88, que é família, Estado e sociedade juntos, não só fazendo encaminhamento das atividades, mas também essas casas sementeiras e as famílias, nós vamos fazer um novo formato dos conselhos escolares, vão participar das decisões, dos acompanhamentos, dos monitoramentos e desse processo lindo de efetivação dos direitos de aprendizagem, onde toda a cidade vai promover a aprendizagem nesse período de pandemia, sem a gente deixar ninguém para trás. Lu, obrigado. Sigo? Já, Francisco? Né? É importante já, né? Nós dizer que a gente está sempre cuidando um pouco do horário, né? Até o pessoal que está nos assistindo, enfim. Mas eu percebo que ainda a gente está com um bom vínculo, um bom público, acho que dá para seguir, sim, fazer o que vocês combinaram por completo, né? Ô, Jussier, mas eu não posso deixar de destacar, né? Isso a gente já superou. Olha só, né? Uma rede que diz assim, aprovar, reprovar, deixa para lá, tá todo mundo nessa, assim, e aí ele diz, isso aí a gente já superou, nosso problema é inventar uma nova tecnologia, né? Isso é muito importante, né? São saltos cognitivos muito importantes, né? Que a gente está sempre com os velhos dilemas, né? Então, pelo menos se é para ter problema, vamos criar um novo problema, né? Como é que a gente engendra uma casa sementeira? Foi muito bacana a espontaneidade, né? De quem está realmente embebido do projeto. Vai lá, Lu, então, segue aí. Fran, Oi, desculpa um pouquinho, porque isso tem sido um debate na nossa rede, eu não posso perder. Sim, eu imagino. É uma preocupação, a rede toda está tranquila com aprovar ou não reprovar? Não. A gente ainda tem colega mesmo preocupado com isso, porque sabe que historicamente ele foi cobrado disso. Afinal de contas, né, Fran, a gente está desmontando uma estrutura, uma engrenagem de séculos, em poucas semanas. Então, mas é um processo que a gente vai aprendendo. Eu acho que quando a gente vê, de fato, né, o resultado da aprendizagem, efetividade, que isso, como você comentou, né, nos toca, nos transforma, nos amplia juntos nesse movimento, aí vai fazer diferença. Mas ainda está sendo todo um processo, inclusive, da gente entender essas legalidades a quais todos os municípios estão sendo obrigados. E aqui no Paraná, inclusive, em grandes reuniões de secretários, a gente volta e meia tem que ouvir sobre notas, avaliação, né? Mas dá para fazer diferente, gente. Estamos tentando. Aí. Lu, contigo. Isso mesmo, vamos lá então. Então, as casas sementeiras. Então, como a gente vai estar construindo essa rede, né, das casas sementeiras? Então, essa rede de proteção dos direitos das crianças, essa rede que vai estar olhando, essa rede que vai estar colaborando com as aprendizagens nas comunidades, né, e colocar ela em prática ali. Como a gente já vem de um caminho já construído, já de diálogo já com todos na cidade, de construção de algumas redes, já que nós já viemos já fazendo, então acaba a articulação sendo um pouco mais tranquila nesse momento. E quem vai fazer a articulação e mobilização dessas comunidades serão os gestores das unidades, né? Então, os gestores, eles já estão olhando para suas comunidades nesse momento, para tentar identificar algumas pessoas que podem ser essas casas sementeiras. Então, eles estão fazendo já um olhar sobre isso já. E a partir daí, desse olhar de quem pode ser casa sementeira, as possibilidades que tem, nós temos também um ponto muito, muito importante de ver, que é o mapeamento das crianças. Então, assim, a gente vai estar mapeando todas as crianças
as suas localidades, aonde elas estão morando. Então, quantas crianças moram no Buenos Aires? Vou falar essas regiões, porque é a região onde eu moro aqui também, é onde é a escola do Cochane e a do Joana de Ângeles aqui. Então, coincidência, o território 2 aqui, não tinha pensado nisso também. Então, a gente vai estar verificando quantas crianças que moram no Buenos Aires, quantas crianças que moram no Marrocos, quantas que moram no Janine, quantas que moram no Lorenzo ou no Tanguá. Então, a gente vai ter esse mapeamento de quantas crianças nós temos ali. E, a partir dali, a gente vai começar a pensar as casas cemitérias nesse lugar. Se aqui eu tenho 10 crianças, eu tenho 20 crianças, eu tenho que pensar ali naquele bloco de crianças que tem ali, se tem alguém que pode ser casa sementeira. Se pode ser uma igreja, se pode ser um comércio, se pode ser um morador, se pode ser uma família mesmo que tem criança na escola, que quer assumir essa responsabilidade de ser casa sementeira. Então, esse será o mapeamento inicial que a gente vai estar fazendo. Então, nós estamos construindo e desenhando ainda essa estratégia de colocar em prática, essa metodologia de colocar em prática ainda, né? Então, a partir de tudo que a gente vem já apresentando para as unidades, apresentando para as pessoas, a gente fica com um olhar muito atento, sabe? Então, eu estou com uma escuta muito atenta, até com relação aos comentários, às perguntas que vêm, porque aí, a partir dessas perguntas, a gente consegue ir pensando também, porque pode ser que esteja uma brecha ali. Então, a partir da pergunta que faz, já penso, nós pensamos nessa possibilidade, ou não pensamos nessa possibilidade, já vai para o desenho. Então, assim, eu estou com vários papéis aqui anotados já, de algumas perguntas que já apareceram, para eu já ir colocando aqui, para a gente poder ir fechando esse desenho ali, né? Para ir fechando esse desenho ali. Então, a partir de mapeou as crianças, suas localidades, conseguiu já identificar as pessoas que podem ser casa sementeira, esses parceiros, essas pessoas que vão estar envolvidas, a gente vai fazer um cadastro. Então, cada casa sementeira vai ter um cadastro. Será feito um cadastro com essas pessoas. Tem alguns critérios também para ser casa sementeira, não é todos que podem ser casa sementeira também, né? Nós temos questões também de proteção à criança aí, que para a gente é muito forte isso também, né? Então, a partir do cadastro, a gente vai ter todo esse cuidado e esse olhar para essa casa sementeira, porque realmente tem que ser pessoa de muita confiança, de pessoas de muito vínculo comunitário ali também, né, naquela região ali. E a possibilidade também que estamos pensando é de ter mais de 2, 3 opções para a família escolher. Nós estamos com essa proposta de trazer para que a família escolha qual casa que ela quer manter esse vínculo ali, né? Porque nós temos as questões também comunitárias ali, né? Entre as pessoas que moram ali. Então, nós não sabemos como que se passa nesse lugar, né? Se de repente indica uma casa para uma família e eles não têm um vínculo legal ali, então quebra-se todo esse processo de aprendizagem ali. Então, a gente está pensando nessa possibilidade também, de abrir de 2, 3 casas e a família escolher qual delas que ela vai ter acesso a criar esse vínculo, a ir buscar esse material, a ir entregar esse material. E como disse o José, será feita a entrega a cada 15 dias, né? Cada 15 dias a escola vai ter também, estamos desenhando uma logística também dessa entrega, né? Com protocolo também, então o nosso departamento de infra está desenhando um protocolo de proteção e cuidado com relação a tudo isso, porque nós temos que pensar no Covid. Os dados também com relação aos nossos casos de Covid está também fazendo parte dessa estratégia, desse desenho também, porque sendo regiões aqui, bairros que está mais alto do que com relação à população que tem aqui, que é, inclusivamente, a nossa região aqui do Lamenha, né, está com os dados altos, então é algo assim que você tem que pensar. Eu não posso pôr também numa casa sementeira mais de 20 crianças ali, porque eu posso sim, trazer risco também para todos que estão ali. Então, a gente não pode aglomerar, não pode ter muita circulação de pessoas e muitos contatos com relação a esse material. Então, todo esse protocolo, o Infra está desenhando para a gente também, e tudo está sendo baseado também aos dados que nós temos também de Covid, também por regiões. Tem territórios que a gente tem que tomar muito mais cuidado, diminuir, se for possível, o número de educandos por casa, e conforme os dados foram melhorando e as coisas forem passando, a gente pode estar aumentando esse número de crianças por cada casa sementeira. Então, ele não vai ser padrão, esse número, ele vai trabalhar mesmo conforme as realidades dos territórios, quantas crianças por cada casa sementeira. O que vai ser padrão é que todas as casas sementeiras vão ter um cadastro, né, todas as pessoas vão passar por um cadastro, né, e também cada casa sementeira vai ter uma placa. Então, a gente quer também identificar essas casas sementeiras, a gente quer pôr uma placa em cada casa
identificando que ela é uma casa sementeira, né, para trazer o sentido de senso, né, o senso da cidade com muito reconhecimento e o cuidado para essas pessoas, né, na verdade, assim, parabenizando mesmo, né, essa atitude solidária nesse momento. Então, a gente quer realmente que elas sejam reconhecidas nesse processo mesmo, essas casas sementeiras aí, né. Isso a gente vai estar fazendo também. Então, praticamente quase toda a estratégia nossa está sendo desenhada ainda. Então, é um processo de desenho, de pensar, de refletir, de ver possibilidades, de escrever ela, e de repente não dá mais ela, porque apareceu outros dados ali que estamos cruzando, não está sendo possível mais. Ouvindo bastante nossos gestores, né? Nós passamos essa semana em reuniões com todos os territórios, ouvindo mesmo sobre esse processo, anotando tudo que eles colocam, porque eles que estão lá na ponta, né, eles que sabem as realidades que tem nas suas comunidades, sabem a circulação, como que são a vivência, a vida dessas pessoas ali, então é muito importante a gente poder ouvir eles ali nesse momento. Então, quase toda a logística está sendo ainda construída e os protocolos também estão sendo construídos nesse processo. O importante, assim, quero dizer, que hoje nós estamos lançando oficialmente as casas sementeiras. Então, nós deixamos para lançar hoje. Então, hoje, nós estamos lançando para o Almirante Tamandaré todo, que as casas sementeiras estão entrando agora em ação e estão começando a ser construídas. E a partir da semana que vem, a gente começa uma campanha de mobilização na cidade. Então, a gente vai fazer uma mobilização para adesão às casas sementeiras. Então, por mais que as gestoras estejam buscando nas suas comunidades esses parceiros, essas pessoas que podem vir formar essa rede de proteção, essa rede, né, nessa construção das aprendizagens ali, nós vamos estar também fazendo uma campanha também na cidade de adesão a esse projeto, a esse programa, a vir formar essa rede das casas sementeiras. Porque a proposta nossa não é só para a pandemia, né? Não é só a pandemia. Então, faz parte do nosso projeto. Já em 2017, a gente já vem construindo várias redes já de proteção, de relações, de vínculos comunitários, né? Então, a gente quer construir as casas sementeiras, essa rede aí, mas ela vai permanecer. Então, a gente vai fortalecer ela, potencializar ela, criar várias estratégias de estar mantendo ela sempre interligada, sempre envolvida, e nessa causa, né, que é do direito das crianças, que é do direito da aprendizagem de todos os educandos, que aqui a gente entra o eixo, educação especial, entra, né, todo mundo aí entra também nessa educação aí, então a gente quer continuar com essa rede assim. Quando a gente retornar para as escolas, essa rede vai permanecer, porque é necessário ter uma rede de apoio, né? Então, a gente precisa ter apoio nas comunidades, a gente precisa saber que as crianças estão bem protegidas. Então, quanto mais gente nas crianças, mais para a gente é melhor. É mais gente, é mais ampliando a nossa rede de proteção. Então, eu acho que o professor ou o gestor na escola, ele no CEMEI, ele sabendo que final de semana, ele não é só que ele não está, né, com as crianças ali, mas ele sabendo que ele tem uma rede com ele, de 20, 30, nossa, 40, 50, 60 pessoas que estão ali no entorno da escola, mas que elas estão olhando as crianças nas comunidades, no sábado e no domingo, ou que elas estão promovendo atividades educativas lá no território, em tempos diferentes da criança, né? A gente não gosta de falar de contraturno, porque a gente não existe contraturno, é tudo muito integrado na vida ali. Então, os tempos diferentes é muito bom, é muito bom. E a gente está pensando também em canais de comunicação também com essas casas sementeiras, né? Você vai criar grupo do WhatsApp, que eu acho que eu já vi uma escola que colocou, que já construiu um grupo do WhatsApp já das casas sementeiras. E pensamos também, então, pensando também em construir uma página do Facebook das casas sementeiras, né? A gente criar um grupo público de casas sementeiras, assim como a gente tem nos times da defesa. A gente tem, sim, um Facebook dos times da defesa, onde todos os times da defesa compartilham, publicam e fazem suas trocas ali no grupo. E as casas sementeiras terão o mesmo movimento também de sendo publicado e contando, e assim a gente vai construindo essa rede por toda a cidade ali, né, e trazendo a coletividade de todo mundo ali também. E as pessoas vão poder estar acompanhando a gente pelo Facebook, né, e o programa ele vai estar sendo, assim, sendo publicado na nossa página, vai estar sendo publicado a cada passo que a gente dá, a cada avanço que nós damos, a cada efetivação que a gente vai estar fazendo, vai estar sendo passado ali na nossa página. Temos também as lives também, que vai também estar com foco mais também nas casas sementeiras. Então, nós estamos tentando de tudo quanto é lado e cercando realmente esse grande programa que está vindo aí.
É só um resumo bem rápido aqui. Sim. Lu, uma coisa importante, vão guardando aí, que a gente vai chegando daqui a pouco, tem a Morgana, e aí vamos indo para o final do encontro de hoje. Lembrar de passar para o pessoal de novo, então, assim, quero conhecer mais, quero estar junto, quero estar acompanhando, onde que o público que está assistindo pode acessar o programa de vocês, todas essas questões, tá bom? Tá bom. Lu, é planejamento, né? Muito amor, mas a gente vê assim uma segurança quando a gente está falando em busca da alternativa e da inovação, porque muitas são as desconfianças, né? Certezas eu não gosto de usar a palavra, mas de segurança de caminhada, né? De estar buscando com apoio teórico, conceitual e com apoio comunitário. Então, assim, fica muito bacana de ver que é um projeto que a gente vai querer ler, com certeza. E eu acho que agora é a Morgana, né? Isso, a Morgana vem para... Morgana, é a voz da comunidade, Morgana. A gente está querendo ouvir, então, um representante da comunidade, né, das famílias, dos estudantes, dos territórios, sobre tudo isso. Nos conta um pouco quem tu és, de onde tu vem e como é que isso tudo está passando na base, né, lá junto com os territórios. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui e ouvir tudo isso, né? Eu também gosto bastante da educação, embora não tenha estudado, né, para ser professora, mas eu tenho um carinho muito grande pela educação. Eu sou moradora aqui do bairro Tanguá, do município de Almirante Tamandaré, e eu sou muito ativa, né, com a escola. Atualmente eu trabalho com a professora, com a gestora, né, Ana Paula Wolff, que foi a minha professora do pré. Então, eu tenho um prazer muito grande de estar com ela aí, trabalhando juntas pela educação. Ela que foi a minha professora do pré. Então, é muito precioso fazer parte de tudo isso com ela. E, inclusive, quando eu converso com ela, eu sempre falo, oi, professora, né? Porque ela foi a minha primeira. Então, realmente, a comunidade, ela tem um papel muito importante, né? Eu acredito que a gente não é muito educado como cidadão, para ver as crianças como parte de um todo. Eu percebo isso de alguns colegas e até de pessoas muito próximas, como se, assim, alguma criança tivesse uma situação, mas é a família dela, é o problema dela, é o problema da família. Eu acho que isso é um grande problema que eu vejo numa comunidade, de que, sim, a gente faz parte de um todo, né, e as crianças são de todos, né. Eu acredito que a gente tem que ter essa cabeça de integração mesmo, né, se uma criança está na rua, se ela está passando por alguma situação, de que todos nós somos responsáveis por elas. Então, eu vejo o quanto é necessário a gente mudar mesmo a cabeça das pessoas, né? Assim, eu vejo de que há uma deficiência mesmo no sentido de que só a escola educa, né? Eu achei assim a fala da Marcela maravilhosa, muito bonito mesmo que ela falou dessa integração e principalmente desse processo de aprendizado, de como a gente constrói o nosso conhecimento, né? O processo de conhecimento é construído, né? A gente está em constante construção. E eu vejo que isso faz parte das relações que a gente tem, nas relações interpessoais, com as famílias, os amigos e com a própria comunidade. Então, a gente tem um trabalho já vinculado com a escola há algum tempo, mas eu sinto muito essa necessidade do envolvimento mesmo das pessoas e talvez assim até com os próprios pais mesmo, de achar que eu ouço muitas vezes, mas eu não educo porque eu não sou professora. Eu acredito que assim o grande desafio que eu não sei, que eu vejo é realmente não querer muito envolvimento com as crianças, achar que isso é um setor só da escola. E eu acredito que a comunidade e as pessoas precisam
ter a noção de que elas são o nosso futuro, a gente precisa ter carinho e amor com elas, porque é isso que, de fato, vai fazer a diferença na vida. Respeito, carinho, amor, né? E elas se sentirem seguras, amadas. Aqui na comunidade eu acredito que aqui a gente tem bastante trabalho muito bacana, pessoas muito envolvidas, pessoas bastante comprometidas com as crianças, com a educação, mas ainda a gente pode melhorar, né? Talvez uma educação com os adultos, né? Uma educação com os pais, eu acredito que seria bom. Eu acho que é uma educação onde as pessoas se sintam parte, né? A gente precisa se sentir parte de um todo. A gente não pode achar que tudo é o governo, que tudo é a professora, que tudo é o político. A gente precisa também fazer a nossa parte, a gente também precisa fazer aquilo que nos cabe como cidadão, né? A gente precisa também saber os nossos deveres, né? A gente não pode só querer saber aquilo que a gente tem de bom, né? Mas a gente também tem que saber aquilo que a gente tem como um bom cidadão. Então é isso, faço parte da Casa Sementeira, é um grande prazer. Eu sou muito grata, né? Porque eu estudei toda a vida em colégio público e eu tenho um carinho muito grande. Eu acredito que tudo que eu aprendi com a educação, com a minha graduação, com tudo que eu fiz, é o mínimo que eu posso fazer é devolver isso para a comunidade, porque os impostos que foram pagos também foram para eu estudar. Então, eu acredito que a gente também, né, as universidades também deveriam ter essa noção de que a gente tem uma parcela de devolver isso para a comunidade. Uma vez que a gente adquiriu, né, algo público, a gente também tem a responsabilidade de devolver. Então, eu acho que a gente precisa saber, os adultos precisam ser educados também, na minha opinião. E a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Eu acho que o egoísmo, aquilo que a gente muitas vezes estuda, aprende e só quer para si, isso não é legal. Isso nos torna doente, né? Mas a partir do momento que a gente compartilha isso, vai para uma escola, começa a fazer um trabalho, a gente vê que a gente também é melhorado, assim, porque as crianças nos transformam, né? O fato de estar com elas, assim. Então é isso, fica a minha contribuição. E assim, eu acredito que os adultos precisam ser mais consciência, assim, né? De que precisam cuidar todos das crianças, né? As crianças são nossa responsabilidade. Então, saber se ela está bem, se tem comida, mas se também ela tem segurança, como que tá, e tudo aquilo que envolve, né, o cuidado de uma criança, que é tão amplo e complexo, né? Vocês sabem muito mais do que eu, mas que a nossa comunidade tem um olhar mais empático também com essas crianças, né? E é isso. Obrigado, Morgana. Que lindo te ouvir. Lindo É mesmo. emocionante. Muito obrigada, Morgana. Muito obrigada. É uma grande lição. Imagina, eu que agradeço. Foi mesmo. E, Morgana, e o nosso currículo, nós estamos construindo um dos cadernos é Educação com as Comunidades. Então, educar os adultos faz parte do nosso currículo. Já está, é um caderno nosso. Lindo. Educação com as Comunidades. Que bom. A Gente, precisa, se nós ficar aqui, nós vamos ficar até a meia-noite, você sabe, né? Vamos. Agora eu Sabe que isso aqui não tem fim, né? Quem é que falou no início que era live sem fim? Quem é? Foi o Josier que falou, né? O Josier. Isso aqui é um caminho sem fim, né? Não foi profetizado, não, é porque a gente está podendo ter um pedacinho hoje com vocês, nessa hora e meia, um pouquinho mais que está dando aqui, do alcance, não vou falar em tamanho, que parece que a gente quer medir, né? Sempre comparar, mas do alcance que o projeto começa a se desenhar. Duas coisas ficam muito fortes, né, para a gente ir encaminhando as nossas sínteses aqui, provisórias, claro, a ideia de que se faz o caminho caminhando, né? Isso. Então, quando alunos dá esse privilégio, né, eu chamo numa grande aula, numa grande roda da Anne, de lançar a Casa Sementeira, gratidão, um privilégio, né? Por outro lado,
demonstrando para todos que estão nos ouvindo, né? Eu estou aprendendo demais aqui, estou com meu caderno já cheinho, que a gente não tem a segurança e que a gente tem que buscar, sim, os desafios e aí as respostas a esses desafios, e que, como qualquer outro município, vocês também não estavam preparados para uma pandemia, né? Acho que além de tudo, além da proposta linda, com todos os inter da ANE, né? Interterritório, intergeração, interdisciplina, intercultural, tudo lindo, né? Interinstitucional. Eu quero também chamar a atenção, né, para essa reflexão final de que ninguém sabia de nada, né? Então, quer dizer, todos fomos pegos no mesmo contrapé e a gente precisa tomar a decisão, ter a coragem, que eu falo assim, botar o coração na frente e pensar, né? Que atitude a gente tem frente ao desafio? A gente pode paralisar, se agarrar e tentar ficar replicando mesmo, que já não dá mais, já não dava mais, né? Já não dava, mas aí agora a pandemia de fato até nos tirou do combate, como eu falo. Ou a gente tenta fazer alguma coisa, e nesse tentar, quando se abre para a liberdade, para a criatividade, é que vem o novo, né? Uns chamam de alternativa, uns chamam de inovação, mas eu acho que vocês, acima de tudo, independente daí, porque eu realmente não me importo com isso, como diz o nosso secretário, a gente já superou, se aprovou ou se reprovou o programa e a proposta de Almirante, não é disso que se trata, é de mostrar as possibilidades de crescer, de aprender, de caminhar na educação, né? De buscar saídas. E isso é o que é mais bonito, eu acho, de tudo. Tudo é lindo, né, gente? Casa sementeira, criança cuidada, rede, equipe, afeto, amor, respeito, inclusão. Mas o fato da equipe se colocar à disposição e romper a sua própria zona de conforto em prol de uma comunidade é que nos deixa fascinados, acima de tudo, na proposta, né? Eu sei que o Valdo está no backstage, super preocupado com o nosso horário, eu sei. E eu também fico por conta de que, né, a gente tem sempre essas limitações do tempo, mas foi um excelente tempo aqui, magnificamente aproveitado, no sentido de poder aprender com vocês de novo e mais uma vez. Deixa aí, não sei se é o Jussier ou quem, além da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, @ do Cacau Tamandaré, no Facebook, é por ali que o pessoal que está super curioso pode ler o programa, vai poder acessar, vai poder conviver com vocês pelo digital, é por ali? Esse é o caminho preferencial ou tem outro espaço que tem esse repositório, essas coisas todas? Oi, Fran, a gente então está terminando, né? Como disse a Lu, assim, a gente está lançando, a gente agradece a teu espaço e fazer o lançamento das casas aqui. A gente semana que vem termina de escrever essa proposta, a gente já está escrevendo. Vamos publicar lá na página do Facebook, a gente pode compartilhar com o pessoal da ANE depois aqui, e provavelmente quando sair o link no Facebook, a gente vai vir aqui nos comentários do vídeo, a gente deixa o link para o pessoal aqui. Ah, que bom, ótimo, né? Porque são muitas as questões abertas, obviamente, né? E acho que a busca por conhecer mais do que ficar só desfrutando da mera curiosidade, eu convido as pessoas a conhecerem, né? Então, esse espaço que vocês abrem para nós é muito importante, né? Que a gente possa acompanhá-los. E aí eu penso... Como se colocou também, assim, a gente vai estar construindo no caminhar, né? Isso. No caminhar que a gente vai estar fazendo, então muitas coisas vão estar acontecendo também no nosso caminho, né? Então a gente vai estar caminhando e ali a gente vai estar construindo, desconstruindo o tempo todo, porque a gente faz no tempo da vida, né, das pessoas ali também. Então é no caminhar mesmo que a gente vai estar construindo tudo isso. Não tem como estar pronto, fazer algo pronto e vai lá. Então, a gente planeja junto, executa junto e avalia junto, né? Então a gente tem que fazer um trabalho coletivamente aqui. Foi muito lindo, de novo, outra vez, né? E a gente tem que encerrar. Vocês se organizaram para o encerramento? Parece que sim, com o Paulo aí. Oi, Fran, isso mesmo.
A gente pediu para ler um poema que a gente lê bastante aqui em Almirante Tamandaré, nos nossos coletivos. A gente quer compartilhar com todo mundo da Anne nessa nossa chegada, né? Agradecer mais uma vez esse espaço, agradecer as colegas, todo mundo que ficou aqui de Almirante Tamandaré comentando, contribuindo. Então, chegou um pouquinho mais, né, essa informação para todo mundo. Você que é de outro lugar do Brasil aí que ouviu isso, entre em contato com a gente, dá uma sugestão, ó, vocês não pensaram nisso, vamos construindo. E a gente tem um poema, não sei se já posso ler, Fura, direto? Claro, por favor. Fechou? É do poeta Tiago de Mello, né, um poeta brasileiro, chama-se Canto de Companheiro em Tempos de Cuidados. Se cair minha bateria aqui, os colegas estão com o link ali no grupo, gente, eu peço para alguém terminar o poema, ele diz assim, para encerrar nossa semana, né, e começar essa nossa caminhada nova aí das casas sementeiras. Contigo, companheiro que chegaste, desconhecido irmão da minha vida, eu reparto essa esmeralda que eu retive em meu peito no instante fugitivo, mas infinito em que se acaba a esmeralda, porque a infância não se acaba nunca. Eu reparto, companheiro, porque você chega a esse caminho longo e luminoso, mas que também se faz áspero e duro, onde as nossas origens se abraçaram, dissolvendo-se em paz as diferenças, engedradas na vida pela força feroz com que desune o mundo dos homens, que foram feitos para cantar juntos, porque só juntos saberão chegar para a festa de amor que se prepara. Porque tudo é chegar, meu companheiro. Meu desconhecido irmão que planta o grão no escuro e nasce a claridão. É chegar e seguir. Os dois cantando, os dois e uma multidão num só caminho em direção ao sol que nos ensina a ser mais cristalinos, parecidos ao menino e menina que fomos e que somos, de novo, dentro do homens e mulheres, desde que nós sejamos capazes de repartir seu canto e um pedaço de sol bem luminoso a esse desconhecido ser que chega, sem nada. Traz apenas a esperança de ver o amor de perto. E sem ter canto, no peito machucado, de repente vai de coração contigo e vai cantando. E vai na vida desgraçada, achando uma nova fé, enquanto um gosto de também repartir lhe sobe na alma. Está no seu caminho e então reencontra o menino que foi, quando a esmeralda perdida no seu peito resplandece de amor geral que se reparte e cresce. Eu não sei se eu canto claro, companheiro. Na tua vida vive o povo inteiro. Antes eu jamais te vi, mas eu te sabia perto de mim. Quando aprendi na dor da queimadura do soturno mundo que se alçava voraz contra a alegria e entranhas devorava, e em fome e febre enrolava a vergonha das mulheres, e pela mão levava sob a lua de enferma claridade as ambulantes manchas de riso, em cujo fundo a infância era uma rosa sórdida já murcha. O tempo é de cuidados, companheiro. É tempo sobretudo de vigília. O inimigo está solto e se disfarça, mas como ele usa botina, fica fácil distinguir-lhe o tacão grosso e lustroso que pisa as forças claras da verdade e esmaga os verdes que dão vida ao chão. O tempo é de mentira. Não convém deixar livre o menino da esmeralda. Melhor é protegê-lo da violência que amarra a liberdade em pleno voo. A sombra já desceu e muitas faces famintas se escancaram farejando. Cuidado, companheiro, esconde a rosa, espanta a mariposa colorida. É perigosa essa canção de amor. Cada um no seu lugar, na sua vez, não descuidar jamais, na espreita do inimigo que não dorme e é cheio de olhos, e derramar a luz no instante certo, sobre a garra soturna do seu rosto. É uma espera que dói, mas o que vale é ter o coração por cidadela, é acender uma tocha em cada metro de terra conquistada e trabalhar melhor, para que o chão floresça mais e o trigo erga bem alto o seu pendão para a festa de amor, larga e geral, onde a fome, afinal, não vai dançar, porque não comerão somente os eleitos, são todos os que comerão. É por isso que nós estamos juntos. A nossa força tem o sortilégio da seiva torrencial da primavera e o nosso amor palpita com os ímpetos das águas amazônicas profundas. É cantar, companheiro, e repartir o que é preciso ser do amor geral. Ninguém será sozinho nunca mais, nem na solidão, nem no poder. Sempre contigo eu irei, companheiro, e é quando canto que eu te defendo e eu deito em tua lâmpada um azeite que dura a treva inteira nesse tempo de cinza em que a vigília espada em flama erguida como a rosa só poderá cessar quando outra vez envergonhada regressar a aurora, que vai lavar de luz o chão amado, e seremos de novo e simplesmente meninos repartindo esmeraldas. Tiago de Mello. Gratidão. Fiquei bem emocionada. Muito lindo. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso mesmo. Valdo, quer se despedir por nós? Não vou estragar, não. Vou ficar quietinho aqui, parabenizando todos eles.
é importante notar que não termina agora, né? Continua lá nos canais, né? O tempo inteiro, as interações, o espaço que a gente está presente aqui mais direto é 1h30, mas a gente fica direto, não desliga nunca. Então, claro que nós vamos vivenciar, acompanhar, aprender muito com essa ousadia, mais uma ousadia da Secretaria de Educação de Almirante Tamandaré, e juntos vamos construindo a ANE das Nascentes, né? Porque o interinstitucional ele tem essa importância. Às vezes, quando a instituição não dá mais conta, as pessoas dão conta, né? E a fala da Morgana disse isso, né? Não fique esperando o tempo inteiro só a instituição, vamos nós fazer, todos nós. E se a instituição ajudar, melhor ainda. Então, parabéns a todos vocês. É muito bom. É isso aí, gente. Bora lá fazer o que virá, né? O que será, já dizia o Gonzaguinha. Bora lá. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até esse momento. E a vocês, né? Seremos sempre gratos por terem escolhido a Anne para compartilhar essa caminhada. Estamos sempre à disposição. Agora já há uma Anne das Nascentes, não há mais como voltar atrás. A gente só vai ver o que faz com isso depois, né? Mas, boa noite a todos e até a próxima roda da Anne em Roda em Rede. Um abraço, gente. Cuidem-se.